Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to... Salve, salve, rapaziada do Marra Show, o programa pra quem se amarra num podcast. Mais uma quinta-feira com vocês, Cláudio Marrento, o apresentador de todas as quintas nas nossas marra-feiras, aqui direto da Vem TV. E hoje tá um pouquinho diferente, o episódio está sendo gravado na nossa ilustre Vem TV. Vai ser transmitido dia 21/3, então a gente tem muita coisa pra contar aqui nos bastidores, que infelizmente vai ao ar depois. E eu tenho a honra de receber um time que eu particularmente detesto jogar contra esses caras. Caras infernais, caras que enchem o saco, que batem duro, que jogam muito bem, que simplesmente são espetaculares dentro de campo, mas são homens gigantes também fora de campo. E tenho a honra de recebê-los aqui, os meus ilustres inimigos mortais do Moura Lacerda Dragon. Tudo bom com vocês, rapaziada? Bem, tudo certo, vamos que vamos. Já vamos sair na mão aqui pra começar. Já pode? Já vai. Eu tenho aqui, ó, claramente. Eu tenho um dos fundadores da origem do time, meu ilustre Elias, Coach Chico, e o meu não tão bonito, Vitor Festucci, aqui ao meu lado. Por favor, câmera nele. O olho dele nem é tão bonito, tá, gente? É lente. Não é lente. Mas vamos lá. Antes de tudo, eu queria saber quem são vocês e da onde apareceu o nosso ilustre futebol americano na vida de vocês. Bom, eu sou o Elias, né? Sou o presidente lá do Moura Lacerda Dragons. Eu acompanho futebol americano desde 98, né? E jogava Maiden quando tava, né? E aí eu comecei, né, a gostar e assim, um dos fundadores foi justamente por isso, né? Nessa trajetória, sem conseguir perder mais do videogame, eu apresentei para um amigo meu. Esse amigo falou, vamos comprar uma bola. Deu 6 meses para conseguir comprar uma bola, isso em 2003, 2004, mais ou menos, 2005. Aí começou a brincar, tocar, né? E vamos juntar, vamos formar um time. E nessa empreitada, a gente, na época, Orkut, né? Não sei se vocês comunidade de futebol americano RP. E aí a gente ficava mandando na ESPN que tinha um jogo só por semana lá, avisando que a gente tava lá. E aí tinha, às vezes, chamava os amigos, né? 6 pessoas, 8, 4, às vezes só nós dois. E aí, numa vez lá, na época, Paulo Mancha leu e falou, pessoal que gosta de futebol americano, tem um grupo no Orkut assim, sabe? Todos se encontram lá na Cava do Bosque, né? Que é lá, centro de referência esportiva lá em Ribeirão. E surgiu uma galera que fazia a mesma coisa que a gente, brincava de futebol americano em outros pontos da cidade. E, legal, vamos. E assim começou o futebol americano em Ribeirão, né? E na minha vida, desde da década de 90, desde pequeno, eu gosto de basquete, NBA e futebol americano. Então, já dei um resumo aqui já. Que isso? Elias aqui já declarando a idade. Orkut e Madden 98. Não, o Madden 2004, marcante, a evolução. E o meu Coach Chico aqui, da onde que surgiu a bola oval na sua vida e no seu coração, meu querido? Então, é um pouco parecido, eu acho, que quando a gente era pequeno e tal, não tinha tanto acesso na TV, até porque antigamente, tirando a época da Bandeirantes, era ESPN, TV a cabo e tudo mais, mas no videogame você acabava tendo contato, né? Mesmo você não fazia ideia do que você estava apertando lá de botão, né? Chamava os coloridos. As duas jogadas de Engage 8 na defesa, Verticals no ataque. Tudo. Você começa a ver, nossa, legal, um esporte diferente, aí você começa a ver alguns filmes que tem, né? Você começa a ver toda aquela emoção que o filme passa sobre o esporte. Então, eu sempre tive a curiosidade. Um esporte legal, porque eu pratiquei de tudo, né? Futebol, judô, atletismo, handebol, capoeira. Sempre tive esporte com contato, né? E aí, quando eu descobri que tinha um time em Ribeirão, eu estava, acho que no primeiro ano de faculdade, no estágio que eu estava fazendo, o cara comentou, lá na Cava do Bosque, o pessoal joga futebol americano. Minha primeira pergunta, o quê? Futebol americano? Você tem certeza, né? Rugby? Aí o cara falou, não sei o quê. Aí eu fui lá para conhecer, né? Saber como é que era e tal. Isso foi em 2007. Aí o pessoal tava lá, o pessoal se reunia, né? Juntava, vamos fazer alguns exercícios aqui, aprender a jogar bola, né? Aí reunia, daí fazia os 11 contra 11 ali, você faz isso, você faz aquilo, né? No pads. Como é que era um treino, rapaziada, uma década e meia atrás, assim? Não era bem treino, né, Chico? A gente brincava ali né? Mas, por incrível que pareça, lá o pessoal era um pouco já tentando se organizar como time, né? Então, tinha um pessoal que meio que já sabia uma posição que ia tentar jogar,
tinha aqueles treinos de teco, né? De vir, pega o cara pelas pernas, né? Receber bola. E depois todo mundo queria ir pro pau, né? Faz a linha lá 5 minutos de treino, 20 minutos de porrada deliberada. Os Oklahoma no pad era louco. E aí esse contato que eu tive ali, toda aquela minha curiosidade, tudo, eu vi que, pô, eu quero fazer isso pro resto da vida. Tipo, no meu primeiro treino, eu já saí dali com aquela certeza. Pô, é realmente o que eu queria, que eu imaginava e muito mais. Eu realmente quero, eu gostei muito, quero jogar isso. E parece bobeira falar agora depois de anos, né? Mas eu sabia que eu queria aquilo pro resto da vida. E eu sabia que eu não ia jogar pro resto da vida, né? Então, depois, com o tempo, eu já meio que já tinha na cabeça, pô... Até que eu virei treinador por conta disso. Porque eu já queria muito isso, ia atrás, estudava, interessado, fazia tudo que precisava. E me acabei virando treinador por conta disso, porque era um dos mais interessados e tal. E aí eu percebi que, como treinador, eu posso fazer isso até eu não conseguir respirar mais, né? Por isso que eu fui atrás de fazer faculdade, fui atrás de me formar, me capacitar para ser treinador, porque eu sabia que depois de um tempo eu não poderia mais jogar e, como treinador, eu teria que estar preparado, né? Então foi um pouco disso que me levou a tudo que aconteceu desde então, né? Você é o primeiro cara da história do esporte que já começou pensando em virar treinador. Porque todos os treinadores que eu conheço meio que foi situacional. Tava ali, precisava, gostei e tal. Fui naquela direção. Coach, você é o primeiro cara que falou, eu já sabia que aquilo não ia sair da minha vida e se não precisasse estar em campo, eu ia estar na sideline. Isso se dá um pouco também, porque eu acho que em 16 anos de futebol americano, acho que eu não fui treinador. Nossa. O resto eu era jogador-treinador. No começo a gente dividia muitas funções, né? De jogar e treinar. Então tinha o treinador do ataque, o treinador de defesa, cuidava do setor, né? Era bem setorizado. Meu amigo, isso aí é pra quem gosta. E agora faltou a história do meu amigo 7,5 num dia bom, Vitor Festucci. Como é que entrou a bola oval na sua vida, meu caro? Eu conheci o futebol americano não gostando dele, né? Já começou errado. Sai dessa mesa, irmão. Eu não gostava dele, eu odiava. Meu irmão assistia NFL e eu odiava assistir, eu ficava puto porque eu queria assistir outras coisas na televisão e ele estava assistindo, até porque eu não entendia nada de regra nem nada e na época eu jogava futebol, então eu só queria saber de futebol, soccer. E alguns anos depois eu me formei em educação física, aí eu tinha uma academia em Franca e o pessoal do time lá do Franca Carrascos ia lá, conversava comigo e eu acabei patrocinando eles e abri espaço para eles treinarem. Que ano a gente tá falando isso? 8 anos atrás. 8 anos atrás, tá? 2015, 7 anos e meio. 2016 ali. Mais ou menos. Tá. E aí eles sempre me chamavam para ir para os treinos e eu sempre muito relutante, porque eu assistia a NFL e não gostava, o que eu vou fazer lá? E um dia eu fui para me divertir. Falei, deixa eu ver como é que essa galera vai, treina, o que eles fazem. E aí eu lembro até hoje que eles não treinaram esse dia num campo normal, né? O campo que eles usavam para treino não estava podendo, eles usaram um gramado cheio de pedra e tudo mais. E aí eu cheguei lá sem entender nada. E os caras falaram, do que você vai treinar? Eu falei, sei lá, eu não entendo nada, não sei nem o nome das posições. Aí eles falaram, você jogava de lateral esquerdo? Acho que vai de running back, sei lá. Mas tá faltando um linebacker, entra aí depois você vai pra... Meu Deus do céu, running back. O cara, ele é um recebedor de elite. Ele começou... É a mesma coisa que, sei lá, um atacante começar na zaga, assim, foi pra começar. E aí eu fui, deu certo, gostei pra caramba e nunca mais saí. Não, gostei pausa. da adrenalina do esporte. Como é que você sai de odeio um esporte para... Pô, essa coisa é legal. Praticando. Você já começou batendo em alguém? Não? Comecei batendo. É óbvio, né? Fazendo uma interceptação no primeiro treino sem querer. A bola caiu na minha mão ali, eu não entendi muito bem. Gostou da emoção? E aí, assim, eu sempre fui muito competitivo, né? E sempre gostei muito de aplicar a inteligência dentro do jogo. Então, isso me chamou a atenção no primeiro treino. E aí eu gostei, comecei a querer entender mais sobre regras, que até então eu não sabia ainda. Fui treinar sem saber regra nenhuma. Não precisa. Tem muito jogador hoje que não sabe de regra, né? Isso aí era detalhe, pô. E aí me apaixonei. Nunca mais saí, cara. Nunca mais saí. Até então eu jogava o soccer amador ali, porque eu ganhava um dinheiro jogando amador. E depois de um tempo, já tem alguns anos, uns 5 anos, que eu nem jogo futebol mais, só para me dedicar pro futebol americano.
E hoje respira futebol americano. Veio na viagem estudando ali com o Chico ali. Irmão, a gente tá com 3... Uma pessoa que já pensou em ser treinador desde o começo, um cara que começou de rolê de final de semana e um cara que caiu no penhasco, assim, falou, vamos fazer esse negócio aqui. Foi bem assim. E, rapaziada, agora, depois de todas essas histórias, eu preciso falar agora claramente do que une vocês hoje, que é o Moura Lacerda Dragons. A gente tá com um dos fundadores, um cara que já pulou no começo e um cara que veio no meio do caminho. Como que tá a situação do Moura Lacerda Dragons hoje e como que é a origem do time? Começou nesses encontros de amigos de Orkut? Isso é importante contar a história, né? Que o Dragons hoje ele é o representante de futebol americano de Ribeirão e região. A gente começou como Challengers na época, né? Então, ali em 2007, ali, como o Chico disse, a gente tinha uma ideia de time, se organizar, treinar, montar playbook, uniforme. Começamos a ir atrás de tudo. Vamos buscar Por que jogo. Challenger, vocês lembram? Buscar jogo, vou te contar. tem resenha, hein? Tem resenha. A gente começou a ir, né, buscar os apetrechos de time mesmo, né? O uniforme, montar playbook e tudo mais. E buscar um jogo para jogar mesmo, não só ficar entre a gente. Né? Depois a gente vai contar isso aí. O Valers vai gostar de saber. Não sei se o Camargo tá nessa época aí. Nosso primeiro jogo foi contra o time de Rio Preto, chamado na época Spartans. Né? A gente ganhou de 34-0 deles lá em Ribeirão Preto. Esse pessoal do interior aí, vocês gostam de copiar os times da capital, 33 né? 33-0. Vocês gostam de copiar os times de São Paulo, né? Um foi o Spartans, vocês copiaram o nosso rinoceronte. Pô, sacanagem isso aí. O Challengers, o nome surgiu porque a gente treinava nesse órgão público, né? Um campo mais reduzido. Só que como era público, muitas vezes tinha outras modalidades usando. E a gente ia... tinha um campo na USP lá, que é muito grande o campus lá. Só que às vezes estava fechado porque tinha infestação de carrapato. Aí a gente ia para um campo num bairro. Aí tinha um amador lá que tirava a gente de lá. Então, isso era desafios que a gente encontrava para manter a turma unida e fazendo aquele sonho acontecer. Porque ali decidiu se formar um time, né? Full pad, então vamos treinar, vamos fazer. Né? E muitos desafios foram aparecendo. E aí, na hora de montar o nome... Né, se eu não me engano, foi inclusive o argentino que falou, Challengers, né? Porque desafiadores, a gente tem muito desafio, que você acha bacana. E aí a gente foi atrás do mascote, o rinoceronte, né? Ele enfrenta sempre o desafio de frente, né? Ele não recua, então aí adotamos o rinoceronte também como mascote. Se eu não me engano, o Rhinos também já existia. De que ano vocês pegaram esse nome? Acho que existia no Flag. Não, a gente era Sampa Bacons. Antes era Sampa Bacons, antes de acho Rhinos. Que então, aí formou, né? Então, assim, o Challengers veio dessa ideia, né? De desafiadores, de enfrentar os desafios, fazer o sonho acontecer. E ficou, né? E aí veio caminhando, né? A gente tem muitas histórias. Aí, em 2010, a gente formou uma associação como CNPJ, né? Diretoria constituída. Desde 2010? 2010, nosso CNPJ. Então, parabéns. Então, ativo até hoje. E ali em 2000, a gente jogou muitos torneios, né? No pads, jogamos half pad. Lá em Minas. A coisa mais idiota que já aconteceu na história do esporte no país foi esse... jogamos, tá... Idiota, coisa de maluco. Coisa de maluco, tá? Tem foto de um torneio Uberlândia lá, entrando no teco assim, ó, sem nada, só com a ombreira, o outro pôr na mão assim pra dar um chipiar. Meu amigo, a ombreira que era resto de colchão. Galera assim que começou depois como é que é? Com capacete de moto cortado com a face mask quando foi pra full pad. Mas desculpa, só pra colocar um pontinho aqui. Uberlândia Lobos, no começo, também começando ali, né? Na época o Tiquinho lá, o presidente, a gente conversava muito e sempre era convidado para fazer os torneios do Triângulo Mineiro lá. Então jogamos muitas vezes contra o Uberlândia Lobos, né? O Minas Locomotiva na época, que hoje é América, né? Chegamos a enfrentar o Brasília V8 na época, então teve vários times aí. Vitória Antares também já jogamos contra, essa simulação. Bastante time. E aí jogou alguns torneios, né? E aí foi evoluindo, né? 2010 a associação, né? O 2011 a gente buscou o nosso primeiro torneio oficial. A gente, na época o torneio Touchdown estava surgindo, né? A gente conversou e aí a gente jogou contra o São Paulo Sharks, né? Que tinha um Haka lá. Que era o Haka, né? Que a gente jogou um ball, né? Que na época o Adler nomeou de Rita Ball, né? E jogou... Que era para garantir a última vaga pro torneio Touchdown. Valendo a vaga pro torneio Touchdown. E a gente ganhou 14-7. Lá em Tambaú, na cidade de Natal, não tinha campo em Ribeirão. Nessa época era safety, fez uma interceptação para touchdown. Bem isso. Então, assim, a gente jogou esse Rita Ball, não tinha campo em Ribeirão. Aí eu, na cidade de Natal, lá uma cidade bem menor, perto de Ribeirão, consegui um campo lá, apoio da prefeitura, lá, tudo mais. A gente foi para lá jogar. Ganhamos esse Rita Ball, ganhamos a vaga no torneio Touchdown. Em 2011 foi o primeiro ano nosso, né, de campeonato oficial, assim, né, jogando torneio Touchdown.
Inclusive tem um marco, né, Chico, nesse ano, que a gente tinha um jogo em Jaraguá do Sul. O ônibus na época, em 2011, 10 Contra o mil... Breakers? Breakers. Vamos pôr R$11 mil o ônibus. E a gente, né, numa situação começando ainda, a gente resolveu fazer pizza. E avaliando ali entre comprar e vender, a gente resolveu fazer as pizzas. A gente vendeu 1.200 pizzas. E o time inteiro se envolveu ali para produzir as pizzas. Então tinha 3 no setor de cortando presunto, 3 Tudo para entregar no mesmo dia. Fazendo na hora lá. Aí um dos diretores na época, o Baré, grande abraço na LV, ele era gerente de projetos, então ele calculou todas as porcentagens de tudo, então tinha tudo organizado, uma linha de produção mesmo. Era um que abria a massa, o outro passava molho, produzimos 1.200 pizzas em um dia para entregar lá para quem comprou. Aí ficou 200 pros OL e as 1.000 que vocês venderam foram suficientes. O Chico deu uma risada tímida aqui, ficou vermelho. E as 1.000 que vocês venderam... Deu certo pagar um ônibus essas 1.200 pizzas aí Então, produzidas. o primeiro jogo de vocês, Flag, foi contra o Spartans? Não foi Flag, foi Full Pad. Foi Full Pad já? Não. Foi contra o Spartans? O Spartans foi no pads. O Spartans lá em 2007, 2008, no pads. Aí depois jogamos... Que veio a virar o Rio Preto Valors. Isso. Aí depois a gente jogou contra o Campinas Byrons, né? No final de 2008 ali também, no pads também. Aí o Chico, qual que foi o placar, Chico? Eu lembro... 96-0. Vocês não jogaram, né? Vocês não jogaram contra ninguém. Mas é que a arbitragem também não ajudava. O relógio parava toda hora, durou umas 4 horas. Não, irmão, o jogo dura 96, é tipo 15 pick-six no jogo, tá ligado? Não dá, é impossível. Aí a gente jogou também... Tem um lance muito específico desse jogo que eu lembro até hoje. A gente usava a regra do NFL, que é o que a gente sabia. É verdade. Um dos nossos jogadores fez a interceptação caída no chão, todo mundo parou, ele levantou, saiu correndo e fez touchdown. 60 jardas. Os primórdios do futebol americano são maravilhosos. Aí a gente depois jogou alguns torneios lá, Desafio Mineiro, né? Desafio do Triângulo Mineiro. E lá. aí veio pra Timbaú, que você falou pra Tambaú pra jogar o Ritabol, Que aí era já full pad. A gente jogou um jogo, inclusive, contra o Santos Tsunami. Na época, eu acho que era só Tsunami também. A gente desceu a serra pra jogar lá um torneio Nogueira, alguma coisa lá, que na época o Zang montou lá. A gente descendo na serra lá, o ônibus pegou fogo no freio, precisou parar. Do nada saiu uma fumaça do ônibus, assim, um motorista lá apagando. Quando você pegou fogo aqui, já estamos ajeitando, estamos terminando de descer. Jogamos lá também no Pets, também esse torneiozinho lá. Foi a primeira viagem longa nossa, eu acho, né? Nessa época. Foi a mais longa. Aí, 2011, buscando aí o torneio oficial, a gente já com CNPJ, já com equipamentos comprados, né? Shoulder, a gente... para comprar os shoulders, para você ter uma noção, um dos atletas, o avô fez um empréstimo para poder comprar os shoulders pro time, e o time, né, ia pagando ele devagarzinho, então assim... E vai parecer merchan, mas eu acho que muito do equipamento, do time se equipar foi devido à Bruiser. O preço dos shoulders da Bruiser naquela época era tipo, muito mais barato que os importados. E isso fez a gente comprar, 20 shoulders de uma vez. Chegamos a ser sondados pelos famosos capacetes mexicanos lá. Mexicano não, é colombiano. Lembra dos capacetes? Lembro. Sondaram a gente lá, diz, vocês querem e tal. A gente não entrou nessa barca furada, graças a Deus, mas conseguimos comprar um capacete, chegou lá. Aí cada um que tinha condição comprava o seu, o time comprou uma parte lá também com... Se eu não me engano, 2011, 12, acho que mais para 12, a gente tinha 35 capacetes do time. Pô, parabéns por essa organização. Porque desde 2010... Vocês têm noção que daqui 4 anos o CNPJ de vocês vai estar na maioridade? Já pode pegar uma CNH? Isso é impressionante. Pô, tem equipe que já tem muito tempo e não tem essa organização, tá ligado? Desde o início a gente priorizou muito isso, sabe? Aí, isso é impressionante. Inclusive a disputa de torneios oficiais foi uma organização de passo a passo aí de evolução do grupo como um todo, né? Nossa, mas é que vocês pularam no trem muito rápido. Vocês foram pra NoPad, jogos, TTD. Que era o torneio nacional da época, assim. 2009 eu lembro quando teve o primeiro torneio lá, né? Que foram 8 equipes. Chegamos até, mas assim, não tinha nível ainda pra jogar. A gente falou, pô, né? Vamos se organizar. Isso que meio que motivou o pessoal a querer ir pra esse rumo, né? A galera às vezes acha, não vamos competir pra não passar vergonha. Às vezes pode ser deixar de expor sua marca pra pessoas que estão interessadas. Às vezes o cara vai ver, pô, tem um torneio brasileiro. Fala, tem um time em Ribeirão? Aonde isso? E você começou no Franca? Você pulou... Você começou lá no Franca há muito tempo atrás também, 2016. Quando que você veio a conhecer
Botafogo Challengers, né? Isso, Você chegou ao Botafogo Challengers? Cheguei, era Botafogo ainda. E a gente já vai entrar nessa história de Botafogo também. Tem. Mas você que é um cara mais assim... A gente tá falando de fundação aqui. E você que é um cara que não teve que fazer pizza, cara? Como que você chegou no time? Qual que era a situação do time no momento? Eu tava no Franca e joguei um jogo só pelo Franca Carrascos. Eu fiquei 6 meses. História Nossa, linda, hein? é. Rapaz. Porra. E depois desse jogo me convidaram para ir pro Botafogo. Na época quem apitou o jogo foram atletas do Botafogo Challengers. E aí tinha Depois alguns... reclamam da regra de transferência. Será, rapaziada? Os árbitros, soldados. Aí é golpe baixo. Aí é golpe baixo. Elias rindo. Então, por favor. E tinha atletas de Franca que jogava já em Ribeirão Preto, lá no Botafogo. E aí me convidaram, falaram, você não quer ir? A gente vai disputar o Campeonato Nacional, na época a Liga Nacional. Vamos, você joga a Liga Nacional no segundo semestre e tal. E aí eu acabei indo, porque minha família é de Ribeirão Preto, né? Eu sou natural de Ribeirão Preto. E eu tava todo final de semana em Ribeirão Preto. Eu falei, pô, pra mim vai ser melhor, pra minha esposa e tal. Pro meu filho, a gente já tem que ir, então a gente vai. Você fica lá com a sua mãe, com a minha mãe. E eu vou treinar. E assim foi, fiz um treino no sábado à tarde. A gente treinava na época sábado à tarde e domingo de manhã, lá no CT do Botafogo. E deu certo. Primeiro treino fui, conversei, aí na época era o Leandro até, que estava como vice-presidente. E aí ele falou para eu ficar, para eu continuar, que ia dar certo. E ali que eu comecei a conhecer mais sobre o futebol americano, porque até então a gente não tinha playbook lá no Franca, nem nada. Pô, cara, isso é interessante, porque a gente tá falando assim, o Franca... Como é que é o nome do Franca mesmo? Franca Carrascos. Franca Carrascos. É. Com todo respeito às histórias, aos níveis do time, a gente tá falando de um time que não é um expoente nem, sei lá, regional. A gente tá falando de um time que é pequeno comparado ao cenário atual do futebol americano. E você vai para um time, em 2016, que a gente tá falando do Botafogo Challengers, que já era gigantesco. Como que foi a transição de um time amador, no mais puro nível de amadorismo, assim, de técnico e tudo mais, para um time que já tinha cara estampada no cenário nacional? Como que é essa mudança, assim? Assim, o que eu mais estranhei foi essa questão de playbook e ter Pô, é que a base. estudar sobre. O que você fazia no Franca? Tipo, corre lá. Blita. Hoje, agora, nessa você vai blitar, nessa você vai dropar e vai proteger o fundo. Era bem assim. Eu jogava como linebacker, depois treinava como linebacker, eu joguei como safety, mas ainda assim eu blitava muito como strong safety. Quando eu não blitava, eu estava defendendo o fundo. Era bem esses termos que era usado. Até porque os meninos estavam começando, hoje eles já estão muito mais bem estruturados em relação a isso. Mas o que eu mais senti na época foi isso. Porque eu não conhecia sobre o FABR, eu não fazia ideia da dimensão do tamanho do Botafogo. Para mim, a grande diferença, pessoalmente, era o nome Botafogo. Porque foi lá que eu me profissionalizei quando eu jogava soccer. E para mim Jogou tinha... na Itália já. Jogou na Itália. Pra só mim- Que que... isso, irmão? E para mim tinha um peso muito grande o Botafogo em si. Então, na época, isso brilhou muito meus olhos. Aí, depois que eu fui entender melhor sobre a história do time e tudo que eu tava... Aonde eu tava pisando mesmo, o gramado que eu tava pisando. Nossa senhora, que porra, que história. Parece que você deu volta, mas o seu caminho era estar no time de Botafogo ali. É. E aí você voltou pro Botafogo, que agora, meus caros... Peraí, só... Diretor, dá pra escutar bem meu mic? Como é que estamos aqui? Ah, não, então beleza. Meu retorno, eu falei, será que estamos escutando? Mas bora lá. Que é o momento da união de um time que começa como os desafiadores ali de Ribeirão, que estão treinando na praça, fazem a instituição em 2010 e fazem a parceria. Eu vou te dizer que foi, eu acho que uma das primeiras parcerias com o time de futebol do país. Sim, foi acho que Foi o tinha segundo, o né? Santos, aí o Corinthians, acho que a gente o Santos veio logo junto com a gente. O Corinthians foi baseado no Corinthians que a gente foi atrás também. Mas tem um motivo especial de ir atrás do Botafogo, né? 2011 a gente jogou o torneio touchdown, fomos bem. Já tinha o Palmeiras também. É o Palmeiras. Ah, é verdade, tinha o Palmeiras. Ah, tinha verdade. Palmeiras, Nosso é. louco, Que, inclusive, nesse ano era Palmeiras de um lado na semifinal e o Corinthians de outro lado na semifinal no Paulista. Só que o Palmeiras pegou a gente. É, e o Corinthians pegou a Varé. E aí todo mundo achou que ia dar Palmeiras e Corinthians na final. 2012, a gente, né, como a gente jogou o torneio touchdown, fomos bem, falando, vamos atrás do Paulista, vamos entender como funcionava, e aí ali, né, tinha a FEFASP surgindo ali com o Trigo, o Piunte, na época, né, e a gente foi jogar 2012 o primeiro Paulista nosso, e aí fizemos campanha, chegamos nessa semifinal contra Palmeiras, né, e Corinthians e Avaré do outro lado,
E todo mundo esperando, acho que um Palmeiras e Corinthians. Depois, ali, 2, 3 anos depois, o Trigo e o Piunti me cutucaram lá. Falaram, vocês atrapalharam os planos lá. A gente jogou o Piunti, na época, presidente do Palmeiras, né? Trouxe uma galera do Rio de Janeiro, que na época, né, já tinha era uma segunda geração, se eu não me engano, já de jogadores, né? E foi um jogão de futebol americano, acho que foi 35-10, né, pra gente. Um placar, assim... Nossa, vocês deram um cacete neles, velho. Muito bem, assim. E aí conseguimos ir para a final em 2012. Então, assim, o primeiro ano de Paulista nosso, a gente chegou numa final, né? E o Super Corinthians com Casey Frost e companhia, né? E mesmo assim, a gente bateu de frente, assim, conseguimos, apesar do placar elástico, foi um jogo bem pegado ali. Acho que foi 45-20, alguma coisa, assim. Foi um jogo que... Pegado é... que foi soltando mais pro final ali, né? Tava 45-7. Não, isso não é demérito. Vamos falar um em 2012 que tinha Casey, meu irmão. Para um time que há um ano atrás estava sem pads, eu, assim, acho que foi uma evolução muito grande do elenco, né? E é importante até citar aqui, né, que um dos primeiros jogos nosso de full pads foi um Triângulo Mineiro que a gente jogou contra o Minas Locomotiva, até comentei aqui no off antes, né? Foi um jogo muito duro, né? Parelho, 35-33, assim, não lembro exatamente os placares. Acho que foi 29-27. Eu tenho anotado, eu tenho todos os jogos do futebol americano de verão anotado, tem planilhado, tudo certinho, placar, tudo certinho. E aí esse jogo, assim, foi um jogo que mudou a história do futebol americano nosso lá, porque até então a gente tinha uma noção, a gente tinha jogado um joguinho ali, acho que jogamos contra o Antares antes, mas ali jogando com uma equipe já experiente, já tinha jogado full pads, né? Isso foi acho que em 2010, se eu não me engano, e eles já tinham jogado acho que em 2009, coisa assim, aquele primeiro nacional, e assim, mudou a chave ali. Não, a gente precisa treinar mais, precisa se empenhar mais, se organizar mais, e evoluiu, né? Voltando em 2012, a gente jogou o Paulista, fomos vice-campeão paulista, e para jogar o torneio touchdown, tinha uma regra lá do questão de dimensão do campo, né? Tinha um mínimo lá na época de campo, e a gente não tinha campo em Ribeirão Preto com essa dimensão, a não ser o Santa Cruz lá do Botafogo, né? E o outro time da cidade lá, que é o Comercial, também tinha uma metragem mínima ali, que dava para adaptar, só que o outro time não quis conversar com a gente, né? A gente foi para o Botafogo conversar, né? Eu, como botafoguense, também tinha uma entrada maior dentro do Botafogo lá, e a gente conseguiu conversar com a gestão e quis... Também viram lá a gravação do estádio do Comercial, tá o cidadão pichando o muro chupa Comercial. Por que será que eles não quiseram fazer parceria, né? Pô, que chato. Chupa bafo. Aí a gente... Excelente! Pra conseguir uma parceria com o Comercial, vocês sabem que nunca, né? Não, mas a gente teve assim, tinha 3 campos, né? Tinha o estádio do Comercial, né? O Palma Travasso, o Santa Cruz e um CT de treinamento que na época era I9 lá. E aí o Comercial a gente não teve retorno, e esse I9 pediu um valor muito alto por jogo, né? Então a gente não tinha condições, aí coincidiu, né? O que eu falo, às vezes as coisas não acontecem por acaso, né? Tinha trocado a gestão do Botafogo, e o presidente na época gostava muito de beisebol e de esportes americanos. Só que ele gostava mais de beisebol. Então ali possibilitou, ele falou, não, gosto muito, né? O Gustavo Assede na época, ele quis conversar, entendeu? Falou, dinheiro a gente não tem, né? É complicado aqui, o que vocês precisam? Eu falei, eu preciso do estádio, porque preciso jogar o Nacional e preciso de campo, e a marca para poder, né, ir atrás de patrocínio. Falou, não, isso tá garantido. E aí a gente conseguiu, né, fazer o primeiro jogo no estádio de Santa Cruz do Nacional contra o Botafogo do Rio. E assim, eu particularmente uma realização, né? Pisar no Santa Cruz, porque desde pequeno acompanhando o time e tal. E assim, a gente colocou acho que 1.600 pessoas no estádio lá, que cabe 40 mil pessoas, mas para um público nosso ali de início foi sensacional, assim, o impacto. 1.600 pagantes. Né? Pagantes, exatamente, pagantes. Foi um negócio assim, sensacional. Jogão 21-20, acho que foi, né? Perdemos. Última bola do jogo. E assim, não vem reclamar, não. Se a gente for entrar nesse assunto, aí nós vamos brigar. E a gente... é verdade. 2022, Phillies. Continua. A gente fez e foi muito legal que a gente fez a dinâmica ali de reunir os atletas numa sala de um conselho lá, fazer uma preparação, a gente criou um clima legal, né? E foi muito bom, assim. A gente conseguiu jogar esse ano dentro do Santa Cruz 2 vezes, né? E isso possibilitou, eles gostaram tanto do retorno da marca também, porque isso abriu portas a gente teve academia de graça, a gente conseguiu parceria com uma série de coisas para facilitar a vida do atleta, né? E aí ali possibilitou também abrir um alojamento pra gente lá, para trazer gente de fora, né? E aí em 2013 a gente, né, trouxe
Aí virou Botafogo Challengers, né, no mês de 2012. E aí em 2013 a gente vestiu mesmo as cores tricolor, né? E trouxemos na época 2 jogadores do Rio, né? E o Tuleba, né? Que na época era o wide receiver. Ele jogou com a gente como wide receiver nessa Começou época. de wide receiver. Eu não Wide tinha receiver. ideia. Sempre muito rápido, né? E aí os outros jogadores talvez você até conheça, que é o Buba e o Timbó, né? Que eu esqueci o primeiro nome. Dilton Timbó, né? O Dilton Timbó tinha jogado no Botafogo do Rio e o Buba jogou no Vasco, né? Então a gente levou eles lá para Ribeirão Preto para jogar, né? O Dilton e o Buba não se adaptaram muito na cidade lá, voltaram para eles e o Tuleba ficou lá, né? Por muito tempo, jogou com a gente 13, 14, né? E Foi 2 anos. 2 anos, então 13 e 14. E 2013 foi um ano muito positivo pra gente, assim, em questão de campo. Depois o Chico fala um pouco melhor, mas pra você ter uma noção, a gente ficou em terceiro do grupo, né, atrás de Flamengo e Corinthians, KC e tudo mais. Por exemplo, eu lembro, acho que o Lions classificou, a gente ficou 5-2, não, A gente classificou, a gente estava em terceiro no grupo, melhor que o primeiro colocado do grupo 4, né? Então, a gente acabou não classificando devido ao confronto direto, né? Mas... E aí virou-se Botafogo Challengers. Depois eu falo as outras partes. Senão vai ficar só eu falando aqui. Né, o Chico, o campo 2013 foi muito bom, né, pra gente. Eu não lembro os Tem anos. resultado? É. Por incrível que pareça, o ano que a gente classificou para os playoffs torneio touchdown, acho que foi 2012. E aí 2013 a gente teve uma campanha melhor, mas por conta dos critérios a gente não pôde classificar. Nossa, isso dá um ódio. Isso dá um E ódio. fomos vice, né? 2012, 13, 14 na FEFASP e pro Corinthians do KC do E que não é demérito também, porque, pelo amor de Deus, era uma seleção do futebol americano, era aquele Corinthians. Fortíssimo. E aí, vocês saíram da praça, começaram a fazer um barulho, conseguiram a marca Botafogo. E o que isso mudou na caminhada de vocês, coach? Eu acho que uma das coisas que ajudou muito logo no primeiro ano foi a mídia, né? Que por ser Botafogo, eles não queriam saber, né? Tem marca Botafogo, eles divulgavam. A nossa primeira seletiva teve 300 inscritos e 160 e tantas pessoas presentes, né? Então isso ajudou a gente realmente a montar uma estrutura, em termos de elenco, muito melhor, né? Mesmo naquela época a gente ainda não sendo tão preparado técnico e taticamente, mas a gente conseguiu levantar um material humano muito bom. Que antes era naquela, tipo, chama seu amigo lá, eu conheço um cara tal, não sei o quê. Agora são 160 pessoas que querem estar no projeto. Muda um pouquinho, né? Sim. Mudou totalmente essa questão do time. Tanto é que foi onde a gente começou a ter o time de desenvolvimento, né? Então começou a ter basicamente 2 times. E isso ajudou muito, porque tipo, teve atleta que tipo, na seletiva em si não passou, mas começou a treinar, levar a sério no time de desenvolvimento e realmente depois virou titular. Tem atletas, assim, que rodaram o Brasil ou de nome de impacto dessa seletiva do Botafogo, assim? Vocês falaram do Tuleba, mas o Tuleba veio antes, né? Ele era do Ipatinga, a gente... Ele é de Ipatinga, a gente recrutou ele, né? E quem que veio, assim, nessa leva de 160 atletas, tem alguém que está até hoje presente? Muitos atletas ali que foram para o time de desenvolvimento, eles ficaram, né, e alguns até pararam até o ano passado, né, ou jogaram até então, jogadores que entraram, né, assim, até mais abaixo de quem já tinha passado na seletiva e ficaram no grupo por muito tempo, né. O Samuel Rocha, eu acho que é um nome muito, muito marcante, que ele começou, né, bem nesse time de desenvolvimento e ele chegou a jogar um ano no México lá também, numa escola politécnica lá, que a gente foi, em 2016 a gente foi jogar um sul-americano lá, né, e aí ele ficou mais um ano lá, jogando lá na escola politécnica lá no México lá. Animal. Não sei se você lembra desse sul-americano que a gente jogou lá, a gente foi a gente, Paulínia Mavericks e o Get Eagles, na época que veio virar Galo. Sada Cruzeiro. Sada Cruzeiro, depois virou Galo, né. E foi uma experiência muito legal 2016 também. Né, levamos uma marca para fora e, né, jogar lá. Em 10 dias jogamos 5 jogos, pensa, né? Era para ser 5, né? Foram 4, pensa. Que sonho. Ideia legal. Jogava, tomava banho, ia pro hotel, esperava o outro dia. Sensacional, cara, sensacional. E foi um sul-americano, foi muito, muito gostoso jogar em 2016 isso. Estamos avançando nos anos muito, muito antes. Mas dessa seletiva aí, eu acho que... Não vou lembrar, né? Eu acho que... E você não estava na condição de treinador ainda, né? Técnico, jogador. Eu era jogador e treinador, né? Nossa. Eu era head coach, quarterback e tesoureiro. É verdade. Boa parte. Como que você consegue coordenar um time dentro e fora de campo? Olha, uma coisa que ajudava era eu ser quarterback. Isso com certeza ajudava. Mas
pro ataque. No time como um todo, realmente atrapalha. Mas era Chegava o na que hora dava do pra treino, fazer. peraí que eu vou mandar uma blitz toda cagada por um lado, aí eu vou jogar a bola no festute na direita. Como é que você deixa isso fora do campo? Porque você não pode mais estar chamando as jogadas da defesa. No jogo pode ser que você chame. Como é que você divide isso, cara? E juro por Deus, isso pra mim é uma coisa que não entra na minha cabeça, que eu acho que eu Então, entrei é em que parafuso. no treino em si, naquela época, a gente não tinha toda uma questão de scout, de adversário, de preparação, até porque não tinha nem vídeo, né, para assistir. Até hoje. Tem alguns lugares não tem. Mas essa parte de chamadas em si, eu deixava pro capitão da defesa, fazer as chamadas da defesa e tudo mais, né? Isso aí eu acho que era o de menos. A questão mesmo era a gestão e preparação do time como um todo. Escalação sempre tinha conflito, né? Acho questão de diferenciar, principalmente os quarterbacks, né? Mas até mesmo os receivers achavam que gostavam mais um do outro. E até mesmo aquela a proximidade que você tem quando você é jogador com outro jogador, eu tinha, só que ao mesmo tempo eu era treinador deles, né? Então isso gerou muito conflito. Foi um dos motivos que me levou a parar de jogar, né? Que quando eu fui para Ponte Preta 2016 e 2017, lá tinha já uma comissão técnica, né? Que eu fiz parte junto, mas eu não era o head coach. Então ali me ajudou a ver um pouco como funcionava ter só treinador. E foi bom pra você sair da sua casa pra viver essa experiência fora dela? Foi por alguns motivos, né? Porque na época eu me mudei para Campinas não só por conta do futebol americano, foi porque eu tinha terminado a faculdade e eu queria fazer uma especialização em treinamento desportivo. E eu sabia que o curso que eu queria fazer era em São Paulo, né? E por ter tido essa conversa com a Ponte Preta na época, Campinas, São Paulo é muito melhor que Ribeirão, São Paulo, né? Então eu me mudei para Campinas por conta disso também. Era uma maneira de eu me facilitar fazer essa pós, né? E continuar jogando futebol americano e participando de uma experiência nova de treinar outros jogadores, ver outra rotina, porque até então só tinha experiência com o Challengers. Então, em termos de tudo isso, foi muito bom, né? Minha vida pessoal não afetou muito, mas tipo, eu já namorava, mas às vezes eu vinha para cá depois do treino. Tanto é que em 2016 eu morei lá. Só que em 2017 eu continuei jogando lá, morando aqui. Nossa. E aí eu até reuni um carro e depois uma van pra gente todo fim de semana treinar e voltar, né? O pessoal sair daqui 5 horas da manhã. A gente quem? Tinha uma galera que você conseguiu trazer lá pro Ribeirão? Na época que eu saí do time, foi até uma época que o Challengers teve algumas... o pessoal tava saindo, teve que desistir no meio de campeonato por problema financeiro. Tinha um pessoal ali que eu sei que queria muito, tipo... jogar em alto nível e o time estava nesse período de reformulação. E a gente sabe que não é fácil, né? Só que, ao mesmo tempo, são pessoas que eram muito amigos meus. Então, tinha o Davi Arduino, que era o cornerback, o Klaus, já, que era o wide receiver, o Ronaldinho, que era o running back. Então, esse pessoal que era muito amigo meu, que eu sei que tinha condições de, por exemplo, jogar SPFL, que o Challengers não ia jogar naquele ano, por exemplo, eu conversei com eles e falei, o que vocês acham da ideia? A gente vai Foi lá você treinar? que então levou o Klaus pro Dragons hoje? Que o Klaus era do Challengers. Mas foi o Chico que achou ele. Ele fez a seletiva em 2015, que foi meu último ano. Tá. Entendeu? E na seletiva, eu já até conversava com o pessoal na época e falei, esse cara aí é diferenciado. Porque na primeira seletiva ele correu 4,75, 40 jardas. A gente nunca tinha visto esse tempo na nossa frente. Né? Exatamente. E com 1,86 de altura. E eu falei, esse cara aí, se ele levar a sério... Até isso, esse cara aí tem tudo para. Se ele levar a sério, treinar e tal... E ele fez isso, que eu saí do time em 2015, ele continuou, né, 2016 aí no time, aí 2017 que eu mudei para cá, eu falei, já que eu vou ter que ir para lá todo fim de semana, vou ver se tem alguns jogadores aqui que querem reforçar o time para jogar SPFL. E aí a gente montou esse carro, e aí pro brasileiro a gente montou uma van. Que aí eu reuni jogadores no Jaboticabal, jogadores da região que eram amigos meus também, que eu sei que poderia agregar. A gente ia em 15 jogadores para lá todo fim de semana. Como tem maluco pelo futebol americano, né, rapaziada? A gente, esse período que o Chico falou é muito, muito importante, porque assim, o futebol americano em Ribeirão quase acabou, né? Assim, foi um período bem, bem tenebroso, porque em 2013 a gente teve uma campanha onde jogou FEFASP e Campeonato Nacional, vamos total aí, sei lá, 18 jogos, a gente perdeu 3. A final, e pro Flamengo e pro Corinthians que não classificou a gente. Então, assim, a gente jogou muito bem, assim, foi uma exigência. E aí, com toda a metodologia, né, do Chico bem regrado, bem organizada, todo mundo, né, academia, tudo certinho, alimentação.
isso foi cansando o pessoal, né? Porque a gente sabe, né? Os atletas, a gente não tem só o jogo como o todo, né? E 2014 foi um ano também de exigência, a gente buscou alguns objetivos e 13 para 14 a gente já tinha perdido muita gente já experiente devido ao desgaste, né? A questão de jogar e querer ficar com a família. 2014 foi um ano também Teve uma troca de treinador, de né, umas que baixas. afetou, né? Teve um treinador que chegou aí para lá e ao invés de agregar para ajudar o Chico, acabou tendo alguns problemas lá de questão de convivência com os atletas. Você né? é muito político. Foi algum treinador que fez a cagada lá, mas você não pode falar. Mas pelo jeito que a mesa se encontra, claramente foi um cara que não era bem quisto no Botafogo. Assim, na conversa foi muito positiva, foi muito produtiva. No pré, né? Assim, o currículo foi muito bom, mas... A entrevista de emprego foi excelente, mas na hora... Mas aí começou e aí não vamos dizer assim que não deu muito certo, né? E aí 2015... Ele falava português e outras línguas ou só português? 2015 a gente... Tá, ok. 2015 a gente... Entendi. Saiu uma gota de suor do cara. Merda, ele sabe. 2015, a gente... aí assim, trocou. Eu também foi meu último ano como presidente, eu sou o presidente fundador da associação, né? E aí 2014 foi meu último ano. Aí 2015 trocou a gestão, trocou tudo, né? E ali a gente, não tudo como os atletas também, assim, muitos atletas pararam, né, foram buscar outros objetivos, a disputa de campeonato ficou uma incerteza e aí foi onde, né, o Chico também buscou outros desafios aí e levou um pessoal com ele também. E aí 15 para 16 foi o ano de reconstrução ali do futebol americano Ribeirão Pretano, falar assim, do Challengers na época, né. E 2016 foi quando a gente começou a pegar a engrenagem de novo, ter mais atletas e tudo mais, e 17 foi o ponto-chave de virada. Depois Foi 18. 17 que tinha... A gente fez uma seletiva em 2017, tinha 50 caras, a gente pegou os 50 e vamos disputar. 17 foi quando eu cheguei. Exatamente. Pô, aí agora... eu tava de head coach lá, eu fiquei 3 jogos de head coach. É aí que eu queria chegar, porque agora a gente tá aqui no senso como foi 2017, pelo que você falou. Só que a gente viu que o Challengers, pra quem é do futebol americano há muito tempo, cara, quando eu comecei no juvenil, eu escutava o nome de vocês já como referência, cara. Quando eu ficou sabendo, pô, eu tô com o Botafogo, vocês estão sempre nas finais, pá, esse time é nervoso. Só que eu vou te falar que 2015 em diante vocês desapareceram. Sim. Ficou em silêncio. Sim. Aí eu tive a oportunidade de enfrentar vocês, eu acho que 2019, 2018. Só que vocês já não eram um time tão competitivo naquela... Sim. O que aconteceu nesse bololô de 2017 em diante? Assim? 2015, 16, 17 foi a reformulação total assim, do elenco todo, né? Tanto que eu não era mais presidente, mas sempre continuei jogando. E em 2017 eu falei, vou ajudar na comissão técnica, e virei head coach. Não consegui ficar muito tempo, 3 jogos só, voltei para campo. E ali a gente fez uma seletiva onde a gente trouxe um monte de gente, né? E ali a gente já tinha uma conversa com o Francisco novamente de uma volta, né, dele, né? E aí foi em 2018 que você voltou. Que eu terminei após 2017, e aí nessa volta que foi onde eu vi que eu preferia fazer parte de um time mais organizado e não jogar, do que voltar a jogar ali num time que não ia estar tão organizado. E você voltou como pensando em jogar equipado ou já com headphone na cabeça? Já a decisão era pensando, até a história, no off-season, conversando e tal, e até os jogadores que estavam comigo na ponte naquela van, mais alguns da região, já estavam naquele desgaste, né? Tipo, pô, ficou o ano inteiro viajando e tal, vamos tentar fazer o time se estruturar e organizar aqui, eu acho que vai ser melhor para todo mundo. Então, nessas conversas, eu fui começar a pensar, pô, então como a gente faz isso, né? Eu falei, eu sei que se for para eu voltar como treinador e jogador, não vai funcionar, até por ter tido essa experiência, né? Falei, então, e por incrível que pareça, 2017 foi, eu acho que o meu melhor ano jogando. Nossa, você abrir mão disso, a gente meu chegou amigo. a enfrentar a Ponte Preta como eu challenge, ia falar né? isso, menos contra a gente, né? Jogou contra eles. 41-14. Sabemos que o Pastuccia não vai ser titular esse ano aí, né? Isso aí, o Bancão vai cantar esse ano. O placar ele não fala 41-14 pra gente, né? O que é jogar mal pra você, amigo? O que é jogar bem? Ele não jogou bem. Mas ele ganhou de 41-14. O time, né? Esporte coletivo. Pergunta quantos TDs passados naquele jogo? Quantos? 0. 0? Aham. O cara quer banco mesmo, o cara tá lutando por essa vaga aí. Mas eu realmente, é aquilo que eu falei, pô, foi uma decisão difícil, mas eu sabia que, já que é para fazer um negócio bem feito,
Então, em 2018 eu voltei para o time, tipo, veio, acho que uns 15 ou 20 jogadores comigo, né? Então, jogadores que eu já conhecia, então não era nenhum novato. Tem alguns Então, veteranos da época da fundação que quiseram voltar a jogar também, devido ao novo projeto, enfim. Então, isso ajudou muito em ter um time mais preparado para aquele ano, que foi o ano que a gente ficou 13-0, né? A gente ganhou a Supercopa, que não tinha um Vailers na época, ganhou a Liga Nacional também, Que é ganhamos Série B, de né? Gaspar Blackhawks lá no Sul. Nossa, que jogo. Que jogar. Uma chuva o jogo inteiro. Ficou, acho que 7-0. 7-3 o jogo. 7-6. Não sei. Acho que Foi, foi. tipo, Nossa, teve um jogo, touchdown. jogo com 7-3 é jogo que tem porrada deliberadamente Não, comendo e só, a solta, gente só assim. fez touchdown porque a gente conseguiu bloquear um punch. Caiu, E a 15 drive dias. começou na red zone. Né? E assim, o 2018, essa temporada invicta, esses 2 títulos, né? E a Liga Nacional foi sensacional, porque tinha as fases, né? Campeão do Sudeste, depois você enfrentava o campeão do Sul e tal. Veio para coroar toda essa reestruturação que a gente passou. Foi um período tão tenebroso que foi onde a parceria com o Botafogo deixou de existir, né? Que a gente perdeu, Putz. trocou a gestão lá, a gente começou a perder, não tinha campo para treinar. E aí, devido à minha influência lá dentro da cidade, lá, eu conseguia campos do futebol amador para poder treinar. Então, assim, foi um período bem tenebroso, 2017 principalmente, que foi quando a gente viu que não fazia mais sentido ter a marca Botafogo, sendo que nem lugar para treinar, porque a gente treinava num campo anexo deles lá, né? Chegou a treinar no CT de treinamento, que eles tinham intercâmbio lá e tal, né? Um projeto de intercâmbio de soccer. E não tinha mais, fechou o instituto, e a gente não tinha mais onde treinar. Então, começou a ver que não compensava mais ter essa marca, e a gente voltou a ser Challengers, né, Ribeirão Preto em 2017, né? E aí a gente buscou aí lugares para treinar, fizemos seletiva, a gente começou a se estruturar de novo, e aí, né, o Francisco vem aí com esse projeto novo de retomar tudo, Francisco, né? coach O Chico, é. por favor. Francisco, que intimidade. Não, tô brincando, pô, é estranho. Pra você ter uma noção como foi tenebroso, 2010, a gente jogou a Liga Nacional Série B, né, que era a Série B em 2018, porque em 2016 a gente não conseguiu terminar o Nacional. A gente jogou dos 6 jogos, a gente jogou 3, e a gestão na época, né, apitou o WO lá pra BFA, acho que era na época. Não Era lembro. BFA. Era BFA, né? E apitou o WO, falou, não vamos mais cumprir a tabela, e aí a gente não jogou mais. Aí, assim, isso também desanimou uma galera. Então, por isso que em 2017 a gente precisou fazer uma seletiva nova e pegar literalmente todo mundo para treinar. E fazia fila, eu acho que o Festu, você lembra? O fila de wide receiver, assim, de 15 cara para receber rota, né? Eu acho que até eu lançava bola lá na época para poder treinar. A gente meio que... Essa gestão pediu minha ajuda novamente, a gente sentou e falou, vamos fazer o que a gente fez no começo. Seletiva, pegar geral, vamos chamar, vamos fazer, treinar do básico, né, vai fazer o pool, o que é o pool? Vamos explicar o que é o pool. Então, assim, 2017 foi uma preparação de terreno com a vinda do Chico nesse projeto aí de head coach. A gente conversou e, graças a Deus, deu tudo certo. Uma coisa que ajudou muito também, que eu tendo essa visão, eu falei, eu sozinho não vou fazer nada ali. Então, desde então, todos da comissão técnica são só treinadores, né? Então, todo ano eu tento recrutar aí jogador, gente interessada, faço seletiva online, para a gente ter pessoas ali que sejam só treinadores, porque eu sei a diferença que faz, né? Então, 2018 para cá, só treinadores realmente para fazer parte da comissão técnica. Pô, então, o Festucci eu achei que ele tinha chegado assim num momento bom do Botafogo. Na verdade, você chegou... Por isso que não foi um choque tão grande de realidade, né? Tá. É o lance do amadorismo, né? A questão de iniciação, né? Tipo, era menos amador, mas ainda assim não a tinha gente- um cérebro A por gente trás tinha do Chico. história, a Sim. gente tinha métodos, mas não conseguia aplicar e não tinha jogadores com níveis para evoluir, por exemplo, como vem evoluindo nos últimos anos, entendeu? Então, Sim. foi o início total de projeto e aí o Festucci entrou nesse bolo ali evoluindo, mas sempre com talento, né? Conseguiu se destacar aí, mas foi um ano muito positivo, assim. Foi muito bom para amadurecimento, inclusive de algumas cabeças que estavam ali, que tinham permanecido, né? Tá. E achavam que, né, não era tão... qualquer um faz. É bom que assim, no meio do caos, fica só realmente quem quer ficar. Exato. Tem essa vontade. Exato. E Festucci, uma perguntinha tranquila, assim. O que mudou do Chico como treinador de 2018 para 2024? E o que mudou os treinos também da equipe? Vamos falar do Moura Lacerda também, mas o que mudou no cérebro por detrás do time nesses 6 anos? Eu sou um cara muito sincero, né? Ele sabe. O Chico se tornou um cara muito melhor com a pior parte dele como treinador, que era no interpessoal. O interpessoal do Chico em 2018 era muito ruim, tanto que ele muitas vezes perdia o jogador de mão pelo jeito dele de levar, que eu não acho que era tão errado, porém ele não conseguia lidar com todos os tipos de pessoa.
E isso acabou que, em 2018, por mais que a gente tinha um elenco muito legal, e era muito unido o elenco, mas o elenco não era unido com ele. Da hora. Hoje, eu sei que 95, 98% dos jogadores fecham com ele com o que for preciso. Porque ele aprendeu a lidar com pessoas. Então, eu acho que conhecimento ele sempre teve. A gente até brinca que o cabeção dele não é à toa, tem que pensar muito. Ele quer reforço pra temporada do Moura Lacerda. Reforço pra SPFL. Festuccia não faz parte, mas o Moura Lacerda. Mas excepcional. Não, continua, pô. Você tá gostando? Um atleta a menos pra me preocupar. Vamos ele aí. é muito inteligente, então isso eu sempre falei, tanto que o ano passado eu tava no Rex e eu comentava com o pessoal lá sobre a inteligência e a entrega dele como treinador, o conhecimento absurdo. E esse ano, depois que eu voltei, eu tive mais certeza ainda do quanto ele melhorou nessa parte interpessoal. Então, hoje, eu acho que o Chico, assim, eu posso pôr minha mão no fogo que ele está no top 5 treinadores do Brasil em conhecimento, gestão de pessoas e de grupo. Dedicação, inclusive, eu vou aproveitar que a abrangência que você tem. O Guzman deve assistir o seu podcast, né? Dá uma olhadinha, o Chico pode ir lá e tem capacidade para fazer parte da comissão da seleção, viu? Muito, muito. E faz tempo. É que não olham muito lá para o nosso interiorzão lá, mas tem capacidade e acho que vale uma conversa. Aproveitar sua potência de audiência aqui. Essa ponte é toda sua, meu amigo. Não, e agora a gente falou claramente do treinador, mas agora vamos falar do treino. Porque a gente tá falando de uma parte forte da comissão, a cabeça por detrás do Dragons, só que a gente tem que ter os atletas. Você falou, beleza, já mudou a gestão de atletas perante o treinador. Mas e o treino, como que evoluiu nesses 6 anos de Dragons? Quando eu cheguei, que estava nesse bolo, nessa evolução, os treinos não eram tão organizados. Perfeito. Hoje, depois que o Chico chegou, eu acho que ele conseguiu manter essa metodologia de treino. Por isso que eu falo que o que evoluiu nele é o que mais prejudicava ele em si como treinador, porque ele sempre foi muito organizado com o treino. Então eu lembro dele ter a planilha dele, de cada drill, tempo para água, tudo cronometrado, tudo certinho. Desde que ele chegou, ele sempre foi assim. E ele conseguiu manter, mesmo precisando mudar essa parte interpessoal, ele não perdeu essa organização e esse controle do treino. Então, a diferença eu senti de 17 para 18, que foi quando ele começou, que aí a gente realmente fazia treinos mais intensos, com mais porquê daquele drill, né? E ele sempre foi muito aberto para explicar o do porquê que você estava fazendo aquele drill, como que serviria dentro de campo. Então, acho que é isso. Isso é, para mim, a parte mais importante do treinador. Cara, eu sempre respeitei muito você, Chico, de verdade, porque eu sabia que é nítido a evolução do Dragons depois de Chico. Que é uma porra também. Você também é infernal jogar contra você por sua culpa. Mas, assim, o que aconteceu em 2017, a gente tá vendo que foi um caos. 2018, a gente se enfrentou a primeira vez em 2018? 2019. O Challengers, quando eu fiquei sabendo que a gente ia jogar contra o Challengers, cara, eu falei, pô, da hora, é uma equipe grande de São Paulo. Só que a gente tava vendo o placar antes da gente. Mano, o que tá acontecendo com esse time? E 2019, eu vou dizer que não foi um ano positivo no campeonato nacional. Só que aí em 2022, cara, que foi o ano pós-pandêmico, é isso aí? É porque 2021 ficou parado. Sim. O Dragons deu um salto e conseguiu uma parceria absurda com o Moura Lacerda, que eu quero que vocês falem também. Só que isso não é porque os atletas treinaram mais na academia, cara. Se tem algum motivo por detrás, só pode ser o treinador. E como é que foi essa condução de pandemia pro Challengers? E da onde veio o Moura Lacerda Dragons? Por que não Moura Lacerda Rinocerontes? Ô, Marreta, aqui eu vou continuar o lobby aqui, né? O Festuccia... não, peraí, que o Festuccia não falou mal no final, ele só elogiou. Chico, fala mal de novo pra ele te demitir. Fala mais uma. Vou pensar em mais uma. Beleza. Depois a gente volta nessa aqui. O lance ainda, fazendo o lobby do Francisco aí, que eu falo que tem nível de seleção brasileira, porque a metodologia não é só falada, né? Tá aqui na frente, eu falo sempre. A metodologia é comprovada de sucesso porque Challengers era brincando ali de futebol americano, ele assumiu a comissão técnica e conduziu um projeto vitorioso ali até 2014. Na saída dele, bagunçou-se tudo, lógico, sai de atleta, da metodologia, ele volta em 2018 e o que acontece? Uma temporada invicta, né? Então, assim, é uma metodologia já comprovada de sucesso. Então, é muito importante, né, esse destaque e acredito que 2018 para 2019, eu acho que teve
adaptação de volume de jogo, de nível também, né? Porque a gente aí subiu para a primeira divisão e aí, né, enfrentou o Galo, enfrentou vocês. Acho que teve uma adaptação ali também. Veio pandemia, né? E a gente, no processo evolutivo, né? 2018 foi muito bom, 2019 readaptando o elenco, 2020 a gente estava com uma perspectiva muito positiva. Acho que muita gente, né? Aí veio o ano pandêmico aí e brecou muito o processo, né? Na retomada, muito defasado, tanto de atletas quanto de dirigentes, a gente conversou com outro time de Ribeirão Preto que tinha o Barões na época, né? Eles chegaram a jogar a SPFL, se eu não me engano, na segunda divisão, né? Também chegaram até longe. A gente já tinha tido uma pré-conversa antes da pandemia para fazer a junção e ser a única equipe de Ribeirão Preto. E essa pausa acabou favorecendo, né, essa integração, porque os dois times voltaram bem debilitados aí, questão de funcionamento. E aí, conversando, né, falamos, vamos juntar, e para não ser nem Challenge nem Barões, vamos formar um novo time. Tá. Né? Então essa mudança de nome não foi pensada, foi assim, para não ter ciúminho de nenhuma das partes, vamos mudar. Criar um novo time, né, nessa Tá. junção. E aí, assim, a gente já treinava... Vamos ser sinceros aqui, que essa conversa se iniciou por minha com o Barões, né? E eu, tendo toda essa visão, eu já sabia, cara, só vai funcionar se desde o início da conversa já for pautado que a gente tem que todo mundo abrir mão de ego, se for necessário a gente começa com um novo nome. Ele tá falando isso que eu era contra. Ele era contra. Eu sou, inclusive tá pautado na reunião da junção lá, meu voto contra. Mas eu sabia que era o Depois eu vou único te explicar jeito por quê. de realmente o negócio acontecer 100% para dar certo. Perfeito. Podiam até às vezes aceitar, ir para frente com um nome só, mas eu sei que isso ia desmotivar algumas pessoas. E a gente queria todo mundo envolvido, motivado na junção. Nesse 2017 perdido ali, sem campo para treinar, a gente conversou com a faculdade e eles cederam um campo para a gente ter um local fixo para treino, né? E aí ali a gente já treinava lá. Então era Challengers e usava lá, né? A gente jogou contra vocês lá, né? Se eu não me engano, Lacerda. foi mesmo. E aí a gente, né, na volta, a gente conversou com a universidade lá e eles adoraram a ideia do projeto e a gente acabou criando o Moura Lacerda Dragons, né? E eu sempre... Atitude correta. Eu sempre... Destruir os nomes assim. Então, como na época eu votei contra e, assim, fui muito resistente na ideia, porque eu valorizo muito a questão de história, né? Então, assim, de conquistas e tudo mais, mas quis o destino que na hora de né, oficializar a gestão, né, do Moura Lacerda Dragons, eu fosse o presidente novamente, né, do primeiro Dragons, vamos falar assim, como o primeiro presidente do Challengers hoje, né, na hora que a gente conseguiu regularizar o CNPJ, eu sou o presidente do Moura Lacerda Dragons. Então, assim, eu vim, né, durante esse processo de 2022 até a gente oficializar tudo, eu vim tentando entender e acreditando no projeto como um todo, e acho que estamos no caminho certo, né? Tanto que não só dentro de campo, mas também administrativamente a gente vem evoluindo, né? Como pode nas questões, e vamos ter até projetos aí, depois a gente vai conversar mais. Mas a parceria com o Moura Lacerda começou porque eles emprestaram. Isso, aí a gente começou precisando de um campo para treinar. Momento merchan, faz aquele corte para mandar para a faculdade boa. aqui, ó. E aí o nome veio, né, Moura Lacerda Dragons. Hoje a gente tem ali um campo oficial, né, com o Y fixo no campo. Para você ter uma noção, eles têm um campo lá, tinha um campo de soccer, que tem uma pista de atletismo de areia em volta, né? E devido à nossa parceria, eles arrancaram o gol fixo, puseram rodinha lá, deixaram o gol móvel para a gente poder remover nos dias dos jogos, né? Eu acho que quem enfrentou a gente viu lá a estrutura, que o gramado é sensacional, a estrutura de arquibancada, né? Os vestiários dos atletas, tanto visitantes quanto a gente. A gente guarda os equipamentos lá na universidade que tem guarda 24 horas. A gente precisa fazer alguma reunião, né, com sala, tem as salas é um campus lá, né? Então é gigantesco o espaço e, assim, a gente tem total abertura lá, assim, é uma parceria. Acho que vocês deixaram até a gente dormir lá no dia também, um dia antes. Teve 2019. Então, Nossa, assim, absurdo isso. é uma parceria muito positiva que, graças a Deus, a cada ano a gente consegue não só honrar o nome, né, mas também mostrar para eles que o futebol americano
é válido. E a gente movimenta muito o campus, né? Lá o campus ele tem os cursos lá que tem agronomia, tem, né, várias veterinárias, Aí tem muita gente que usa umas vacinas de veterinário. Já entendi. Já entendi. Aí a gente consegue, né, fazer uma movimentação legal no campus, nos dias de jogos lá, entendeu? E assim, eles gostam muito da gente e, graças a Deus, a parceria de vento em popa, né? Também nesse período aí, né, nessa renovação, também a gente conseguiu ter um apoio muito grande da Prefeitura de Ribeirão Preto, né? É importante citar aqui, porque a gente, até 2016, a gente não tinha conversa com o poder público, né? A gente não existia para prefeito. Não existia. Tem várias tentativas, várias. E aí, com a troca de gestão lá com o atual prefeito, que está no segundo mandato, a gente conseguiu, né, ter uma conversa e hoje a gente tem um apoio da Secretaria de Esportes, né? E assim, um apoio político muito bom. A questão de, por exemplo, o Campeonato Paulista, a prefeitura consegue nos ceder os ônibus, né? Então, para jogar fora. Então, assim, como a SPFL... E quem reclama que é pouco, cala a boca, porque não sabe a dificuldade que é isso. Jogos a cada 15 dias, né? Sendo aí praticamente um fora e um dentro, é muito, muito pesado. Então, assim, é um apoio absurdo, né? Entre outros apoios, assim, quando tem algum evento da prefeitura, a gente está sempre em conversa, contato, então é um apoio muito grande, né? E tem os outros patrocinadores também, não sei se pode falar? Pode. A MedPed também. Não, esse não. Não, pô. Solta o papo. A MedPed, equipamentos médicos, também chegou ano passado também dando uma força muito grande pra gente na questão dos patrocínios também, né? Temos aí a Choperia Santo Boteco, né? Para você ter uma noção, ele começou como parceiro nos jogos, chopp muito bom, quantidade boa e barato, gelado. A gente conversou e hoje ele apoia a gente pra caramba também, demais, né? Eu Chico, presta essa camiseta pra não colar, que eu não lembro de todo mundo, então tô brincando, vou olhar aqui. Aí a gente tem também alguns outros patrocinadores que são menores também, que são sempre pontuais ali, né? Tem a Home Care. A Home Care, né? Juntos Somos Mais também, que é um patrocinador muito forte nosso aí, que chegou e continua com a gente. Isso é muito legal. A gente vê que o pessoal entra com a gente, né, lá e fica, né? Porque eu falo muito lá, né? Muitos não conhecem o futebol americano, né? Mas quando conhece, isso todo mundo fala, né? Quando conhece, não larga. E os patrocinadores são a mesma coisa. A gente consegue manter, eles vão nos jogos, adoram tudo lá, né? Mas aí tem a Tech Labs também, né? Bodyfit Cross, BR Medicina do Trabalho. Pronto, acho que acabou todo mundo. Pode... E tem um novo patrocinador que a gente soltou essa semana. É verdade, né? Soltamos aí. Tem a Esquibel Sorvetes também, né? Entrou aí como patrocinador. Os sorvetes aí, que é lá de Tambaú, inclusive. Mas não é influência minha, viu? Foi um jogador nosso aí que o cara foi lá vender o sorvete pra ele conversou com o cara vai abrir uma fábrica ali perto de Ribeirão. Pela mãe do guarda, que da hora isso. Já amarrou tudo lá, enfim. Em termos de estrutura, algo que a gente até a história, o nosso marketing, eu acho que é o que a gente ainda deixa a desejar, que é algo que a gente vem trabalhando para melhorar. Vou falar isso com tristeza, porque, mano, vocês são um time muito bom e muito grande para não estar nas redes sempre. E isso vem melhorando, né? Inclusive, esse ano a gente está querendo fazer um trabalho muito forte com Reels, né? Material de vídeo. A gente vai soltar até alguns polêmicos aí essa semana. Provavelmente não. Mas em termos de estrutura que a gente quer mostrar para todo mundo o tamanho do time, tanto é que o Heron, quando veio, né, morar lá na região, a gente começou a conversar, começou a contar como era o time, tudo, ele não fazia ideia do nível que era em termos de estrutura que a gente tem ali, né? Não é só tipo o campo oficial para jogar, que quase ninguém tem hoje, né, na faculdade. Lá nesse mesmo campo é refletor de LED, então a gente treina à noite lá como se estivesse de dia, né? Isso, tem outro campo lá que é onde a gente usa nos fins de semana para também não prejudicar um campo embaixo, para não prejudicar o campo oficial de jogo, né? Lá no campus a gente faz o nosso training camp todo ano, então a gente pode usar as quadras, piscina, as salas, o campo, tudo, né? Inclusive lá a gente tem fibra ótica no campo para fazer as transmissões, então internet para a gente... Ponto de fibra ótica, gente. É só nosso aquele ponto, não é de mais ninguém, né? Fora toda a estrutura que a gente monta ali nos dias de jogos e eventos, né? Animal. Então, tudo que a gente tem lá no campus realmente é uma estrutura muito boa. A gente está até em projetos aí de construir uma sala mais próxima do campo de equipamento só do time, construir um placar eletrônico de LED lá. Então, todo ano a gente tenta melhorar alguma coisa, né? E a parceria veio se desenvolvendo assim. Então, ela era só para usar o espaço, começou a ter mais abertura, guardar equipamento.
o campo oficial. Hoje a gente tem uma bolsa de administração para ter um estagiário de administração que cuida aí da parte financeira do time. Bastante coisa. Então, todo ano a gente vem tentando melhorar alguma coisa, né? Então, esse ano é o projeto aí do placar. Então, todo ano a gente quer ser melhor em alguma coisa do que foi ano passado, né? Então, o próximo passo talvez seja aí uma bolsa de publicidade ou marketing para ter outro estagiário. Então, a gente quer realmente ter essa estrutura aí, que é o que a gente consegue, né? Eu sei que dinheiro a gente não tem, a gente corre atrás, mas o quanto mais a gente tiver de pessoas e trabalho, estrutura para oferecer, eu sei que o resto vai acabar acontecendo. Cara, eu acho eu acho legal de ver o projeto do jeito que está acontecendo, só que eu gosto de lembrar sempre da história que começou com... Vocês já montaram a instituição lá atrás, acharam um cérebro do campo, conseguiram fazer recrutas, conseguiram apoio. Tá meio que tudo andando junto. Sim. Por culpa de uma coisa, parece que vai alinhando a outra. Inclusive, qual que é o risco que vocês vão soltar polêmica aqui agora? Desculpa, eu sou... Aqui é o TV Fama do esporte. Você não pode falar, vamos soltar uma bomba daqui a pouco e querer que eu... não, vou ignorar esse fato, por favor. Eu vou fazer esse corte antes de vocês... Eu vou fazer um corte, tipo, pra soltar antes da entrevista. Mas A ideia surgiu da trend que tá tendo, né? Sou tal coisa e é óbvio que faço tal coisa. Então, inclusive, a ideia já tinha saído antes do Rhino soltar, né? Do jogador de futebol americano. Mas a nossa ideia é algo para tentar meio que viralizar. Então, a gente sabe que pode ser que pessoas não sabem brincar e vão criticar, mas não... O que cresce na internet é xingo, tá? É tudo... Seja xingado. É tudo em tom de zoeira com o que a gente sabe que acontece com o jogador de futebol americano no Brasil, né? Então, a ideia é o quê? Usar as coisas que a gente não gosta ou acha de errado de jogador de futebol americano brasileiro, mas que é óbvio que acontece. Por exemplo... sou jogador de futebol americano e é óbvio que no último treino, antes do jogo, estarei presente, né? Então, isso é o mais de boa, assim. Já fiz um reel disso aí também. A galera gosta, é impressionante. Entendeu? Sou jogador de futebol americano, é óbvio que eu pago o uniforme à vista, mas atraso a mensalidade. Então é mais ou menos por aí. Continua, que eu vou... Pessoal, faz uma lista aí aqui. Animal, gostei. Então a ideia é chamar a atenção, mas deixar bem claro que é uma zoeira, né? A gente não concorda com isso. E obviamente lá no nosso time a gente abomina isso, mas a gente sabe que existe N tipo de jogadores no Brasil. É bom para deixar claro para os miguezentos que estamos de olho, né? A gente sabe. É só brincadeira, é só brincadeira. É só brincadeira, mas fica esperto, né? Tô sabendo. Mas para crescer na rede social tem que ter aquela zoeirinha. Não tem como. O Chico vai ser sério nas 4 linhas. Fora, tem que ter essa malemolência. E, cara, já achei que vocês iam soltar aquele negócio que vocês falaram antes. Eu vou soltar esse Isso aí vai ser pro próximo dia. Não, fique em paz. E aí, rapaziada, eu queria perguntar assim, a gente tá vendo a evolução de tudo aqui, de estrutura, Moura Lacerda, e vem a fatídica temporada de 2022, que eu juro por Deus, assim, vamos analisar vídeo dos caras, aí você pega vídeo de antes de pandemia e pós-pandemia, aí você fala, mano, é o mesmo time? Não parece, porque 2019 você via... 2018 você viu uma bagunça em alguns aspectos. 2019 uma leve alteração. 2022, quando a gente foi ver o vídeo de vocês, a gente falou, mano, esses OL parece que comeram mais mingau. Esse recebedor tão rápido, né? O que tá acontecendo com esse time? Só que a gente ainda vê com a mentalidade de, são os mesmos caras que a gente bateu muito em 2019. Vai chegar em 2022, eles estão melhores, mas a gente ainda vai ser superior. E aí, a gente viu aquela temporada... que desde o começo todo mundo falava Rhinos e Violets, beleza. E aí vai o primeiro jogo contra o Rhinos. A primeira derrota da história do Rhinos na SPFL é com vocês, mano. Que foi assim, chocou todo mundo. Crítica pra vocês, né? Pra nós. Então, porque assim, todo mundo... Sabe quando já tá apostado? É que nem assim... Mas não foi uma surpresa, tipo, o Indians ganhar da gente ano passado, né? Tem níveis, assim. Só que você vê que tem uma evolução. Vocês deram um pico em... pós-pandêmico que ninguém entendeu. O que aconteceu nesse ano? Então, vamos começar falando aqui, então, por favor, do atleta e vamos passando aqui por fora também. O que mudou em 2022 que vocês deram um salto assim tão grande, cara? Como eu disse sobre os controles e gestão que o Chico tem e a diretoria, a gente, de alguma forma, a gente sempre estava reunido e falando sobre futebol americano. Perfeito. Então, a gente não deixou de estudar sobre o futebol americano, a gente não deixou de se preparar da forma que dava, era em casa, na época que não podia sair por nada, quando foi liberando a academia, mas não podia estar no campo, era só na academia. Quando podia reduzir um grupo, reunir grupos menores, a gente se organizou para reunir grupos menores, a gente foi respeitando o que estava sendo pedido,
mas em momento algum a gente deixou de respirar o futebol americano, né? Isso sempre foi muito colocado pela diretoria, pelo Chico, que era importante. Então, eu acho que a gente não se afastar do futebol americano naquele momento de dificuldade fez com que a gente continuasse evoluindo, mesmo que em passos menos largos, né? A gente conseguiu evoluir dentro do que a gente tinha antes. Acho que foi isso. Pô, então vocês continuaram treinando até via vídeo na pandemia, Sim, né? Isso aí. reuniões online, não parou, né? Parou, mas não parou. Respirando futebol americano de máscara, né? O cara muito presidente, muito político, impressionante. E agora pro Chico, o que mudou nos seus atletas nesse período pandêmico, cara? E uma coisa eu acho que apresentou o resultado é que teve a junção, né, dos times. A junção aconteceu em agosto de 21. Então a gente sabia que a gente tinha 6 meses de pré-temporada, algo que nenhum time tem em ano nenhum, né? Então acho que isso foi o lado bom da pandemia. Então a gente tinha 6 meses de pré-temporada para chegar no Paulista o mais preparado possível. E pela essa junção e o crescimento, obviamente, do time por conta disso, isso meio que motivou todo mundo, fora o tesão, a vontade de jogar logo isso aí que está 2 anos sem ninguém jogar, né? Então tudo isso ajudou a gente ter realmente 6 meses de uma boa pré-temporada, de realmente preparar, conhecer o time, né? E ver como a gente ia jogar, para chegar no ano seguinte, lá fevereiro, março, com o time realmente pronto para jogar, não é um time que tinha 2 meses de pré-temporada. Eu acho que isso foi crucial para que a gente conseguisse jogar bem em 2022. Né? Então é a junção de tudo, um elenco maior, né? A junção dos times, a motivação, uma pré-temporada bem maior. Então isso eu acho que foi o que mais fez diferença para a gente chegar melhor em 2022. A diferença de 2019 para 2022, eu acho que foi mais realmente a mudança de elenco de todos envolvidos. Né? Comissão técnica, tudo mudou um pouco, né? Para melhor, ainda bem. Né? Por exemplo, o Tremesquim, nosso quarterback. 2019 ele não era quarterback, né? Ele estava de tarende, ele machucou o joelho, veio pandemia, ele recuperou, ele queria jogar, ele sempre que podia ele ia tipo, de tarde com 2 receivers treinar passe, terça e quinta, 2 vezes na semana, junto com esses treinos. Então, essa rotina aí a mais de treino ajudou ele a evoluir muito, por exemplo. Ele chegou em 2022 muito melhor do que ele estava antes, né? Então, isso ajudou também porque a gente sabe a diferença que faz um quarterback para qualquer ataque, né? Então, Sim. acho que o nosso ataque em si, 2022, se deu muito por conta dessa evolução, tanto dele como do resto do elenco, né? E vale frisar que é algo que eu conto para todos os defensores quando a gente vai treinar a defesa e o sistema de cobertura nosso, que desde 2017, aquele ano que eu joguei, meu último ano jogando, que eu joguei contra o Rhinos na SPFL, que foi um puta jogão, desde aquele ano eu venho tentando preparar a defesa para parar o jogo aéreo do Rhinos, né? Então, 2019 foi o primeiro ano que a gente começou a treinar isso, ainda estava desenvolvendo, a gente não conseguiu executar muito bem. Aí veio a pandemia, a gente continuou trabalhando em cima disso, veio a junção, a gente continuou trabalhando em cima, com uma secundária um pouco melhor, e 2022 começou a dar resultados, tanto é que as interceptações que a gente fez em 2022, 2023, foi tudo baseado no sistema de cobertura, entendeu? Nossa, e vocês são um ball hawk demais, velho. Me irrita. Putz, você vê a defesa de vocês. Meu amigo, se a bola tá isso aqui do chão, vai ter um moleque magro e rápido vindo tentar pegar essa bola. Eu acho que isso é uma coisa que eu não sei como você ensina isso pros seus jogadores, mas eu vejo que tá muito bem enraizada na cultura da defesa do Dragons. A bola tá no ar, nós tem chance de pegar. Vocês são nóias. Eu acho que isso é uma mentalidade que eu admiro muito na defesa de vocês, que estão lutando aí pra ser a segunda ou terceira melhor defesa, porque a primeira é do Rhinos aí. Um beijo, rapaziada. Tô entrevistando vocês, mas... vou vender meu Chega peixe. lá no treino eu e sou aí, espancado. Né? Não, mas é uma coisa que eu admiro na defesa de vocês demais. E aí tem a parte da administração. Você acha que a administração é boa porque o campo já tá tranquilo? Ou você acha que a diretoria afeta mais o campo do que as pessoas pensam, meu presidente? Profunda essa pergunta, hein? Eu acho que... Se você é espancado no time, você também vai, parceiro. Não vou apoiar sozinho, não. De fato, como, né, lá como presidente do Challengers, né, e o Chico como head coach, ter a confiança e tranquilidade que o trabalho está sendo bem feito é uma preocupação a menos. E eu tive essa experiência na pele, porque eu não era presidente quando ele deixou ali o Challengers.
e convivi com aquele caos, né? Então, inclusive, né, eu fui um dos que procurei ele para ver, né, a questão de quando ele voltaria para Ribeirão e ter o Francisco o Chico como head coach, cuidando de todo esse aparato de campo, com certeza dá mais tranquilidade para correr atrás dos benefícios para a associação. Que hoje, né, apesar de presidente, também sou atleta, né? Então, assim, é muito legal. Eu acho que eu consigo, com o Chico ali, por exemplo, no campo eu sou apenas atleta, então às vezes ele dá esporro, conversa normal. Na hora da reunião de diretoria, ele tá lá ajudando a gente também, que ele ajuda muito a gente nessa questão fora de campo também. Como se fosse Rola umas ameaças, Celso, você vai pro banco, né? Você vai ser demitido. vai pro banco, te mandar embora. Tô procurando aqui o treinador novo aqui já também. Então a gente consegue separar bem, né? E assim, quando tem que quebrar o pau, quebra, mas assim, sempre conversando e o principal, né? O objetivo é o melhor para a associação. Então, eu fico muito mais tranquilo em correr atrás de parcerias, apoios, né? E melhorar, às vezes, as parcerias e apoios que já tem, para fazer com que o time melhore também fora de campo, né? Como ele falou, a questão do marketing, né? Hoje a gente tem uma qualidade de imagem muito... eu acho que nunca teve na história aí do Challengers e agora Dragons como, né, com o Panda Design aí, que é um dos atletas nossos, né, o Panda. É uma qualidade de imagem boa, só que ainda a gente tá evoluindo na questão de estrutura do marketing que a gente vai fazer esse ano. Então, assim... É recorrência, amigo. Exatamente. A busca... E respondendo a sua pergunta, né? Ter o campo tranquilo, né? Sabendo que ali vai ser bem executado o trabalho, dá mais tranquilidade, até motivação de buscar melhorias para a associação, né, como um todo. E aí a gente vai trabalhando e vamos evoluir. Tem muita coisa ainda para chegar aí, para acontecer. É uma dor de cabeça que a diretoria nunca vai precisar ter. Exatamente. Será que está acontecendo? Lógico que a gente está sempre conversando, né? Tem algum problema, está acontecendo alguma coisa, a gente está sempre tentando contribuir da forma que dá, né? E como atleta também, eu tô ali no meio do grupo também, a gente está sempre conversando e tentando melhorar como um todo. E é o que você falou, né? A junção de tudo, a questão da motivação que o Chico falou, a gente tem um objetivo claro, né? Então a gente consegue pôr o grupo para trabalhar junto nesse objetivo, entendeu? Sensacional. E agora, rapaziada, já falamos do passado da história, mas vamos falar do nosso presente, nosso ilustre 2024. Depois de uma temporada que o Dragons foi vice-campeão paulista num jogaço contra o Valores 21-14, uma posse de bola para definir. E como é que foi o Campeonato Brasileiro de vocês? Pode falar. Vou falar, Chico. Desculpa, é que eu estava fora, né? Não é uma pergunta, não, entrevistador, eu realmente não sei de nada que aconteceu no segundo semestre. O brasileiro, acho que teve pontos que realmente era o que a gente já esperava, outros deixou a desejar, né? Uma coisa que com certeza não ajudou foi a tabela, né? Choro de escolher adversário, mas nos cruzamentos a gente pegou Crocodiles, né? Então a nossa tabela foi Vailers, Leões de Ugama, Crocodiles e Rhinos. Dos quatro semifinalistas de 22, a gente pegou 3. Menos o Galo. Só não pegou o Galo, pegou os outros 3. Não, trocava o Gama pelo Galo, que pelo menos era mais perto. Que BOzinho também, né? Mas eu não sabia dessa. Eu, como treinador, eu gosto de sempre desafio. falo para os meus jogadores que são jogos assim que a gente rala tanto, né? A gente não estuda tanto, treina tanto, se dedica, faz tanto sacrifício para ficar ganhando de 40-0 de time inferior, né? E tanto é que o jogo contra o Croco, por mais que tenha sido 21-0, eu tenho certeza que todo mundo saiu tipo, perdemos e tal, mas a gente entendeu que, tamo bem. Porque foi 21-0 e a gente com 2 posses na linha de 1 jarda. E não conseguimos entrar. E eles iam de placares de 48 e 40, eles vieram fazendo pontos gigantescos, assim. Então, em termos de performance, a gente entende o que a gente precisa melhorar, o que a gente está bem e que a gente precisa continuar fazendo, né? Mas em termos de resultado em si não foi tão bom porque a gente terminou 1-3, né? Mas existem 1-3 e 1-3, né? Tem aquele 1-3 que você perde do time da rua de baixo e como você falou, vocês pegaram de 4 times... 3 semifinalistas de 2023 também, de 2022. Até mesmo contra o Vailers, por exemplo, a gente fez uma puta final, um jogo equilibrado, mas a gente foi lá e pegou o Vailers com o Wiley Cooper e o Ricky Jones, né? E querendo ou não, a gente fez 14 pontos no Vailers. Eu acho que foi o menor placar que o Vailers teve durante a temporada, né? Então a gente vê que realmente, mesmo contra os melhores times, a gente consegue ainda jogar em alto nível. Mas ainda a gente precisa trabalhar mais se a gente quiser realmente ganhar dos melhores. E o que está mudando no Dragons para 2024 para vocês subirem esse degrau que está faltando? A primeira coisa, a gente tem mais investimento.
Aham. Isso, qualquer time com mais investimento sobe de nível, né? O Rhinos não trouxe o Camara de graça, né? Não foi de graça mesmo. Não foi nem um pouco de graça, viu? Ai, Camara! Então a gente sabe que a gente tinha pontos a melhorar, obviamente, mas a gente entendeu o quê? Por ironia, eu sei que, fui quarterback, tive muitos anos de experiência de quarterback, sei muita coisa sobre conceitos de passe, como corrigir um lançamento, leituras e tudo mais, mas eu vi que eu não estava conseguindo preparar os nossos quarterbacks da maneira que eu achei que eu conseguiria, digamos assim. Porque eu sei que eles têm talento, eles têm potencial, vejo o quanto eles levam a sério o treino, se dedicam, mas os resultados não estavam acontecendo como a gente precisava, né? Até porque eu sei que quarterback demora. Como eu falei, 2017 foi a minha melhor temporada, que a gente estava treinando conceitos de passe, que até então eu não fazia ideia do que era isso. Porém, eu demorei 8 anos para chegar na minha melhor temporada, né? Então, eu sei que não é 1, 2 anos que os nossos quarterbacks vão render o quanto a gente precisa deles. Não, só pra gente colocar em números aqui. Coach, você que é um cara que estudou todos os times do Brasil, eu tenho certeza. Quais são os 3 melhores QBs do Brasil nacionais, assim que você vê? Hoje? Hoje, sem dúvida, é o Catulho, o Romário e o Fadini. Fadini. Achei que você ia até falar o Caravita também. É tal história, né? Uma coisa é hoje, uma coisa é a história já... por mais tempo consistente. Porque jogar uma temporada bem é uma coisa. Jogar várias temporadas bem é difícil. E eu acho que o Fadini, o Romário e o Catulho hoje estão há mais tempo bem, digamos assim. Quantos anos eles jogam futebol americano? É por isso a galera acha que é fácil lá. Amigão, não tem nenhuma posição no futebol americano, mesmo detestando essa posição, que eu adoro bater neles, igual o quarterback. Amigo, você pode ter a melhor defesa do mundo. Se vier um quarterback lá, você faz 3 and out, aí vem o seu quarterback, lança 3 interceptação, afeta até a defesa. Sim. E assim, para você conseguir moldar um cara, é o que você falou, é de 5 anos para cima. Sim. Tranquilo, não existe isso. Só que por que você tá falando tanto nessa posição, coach? Porque a gente entendeu a necessidade e a gente entendeu o quê? Cara, nosso ataque tem Heron, Klaus, Fumaça, o Festuça voltou, tem uma OL sólida. A gente não vai preparar um quarterback para agora, então a gente precisa trazer um quarterback se a gente quiser melhorar o que a gente precisa melhorar no ataque hoje, né? E até mesmo eu conversei com os quarterbacks e entendi, cara, eu acho que eu não sou o suficiente para vocês melhorarem. Então a gente precisa trazer alguém com mais experiência. Nada melhor do que um jogador americano, né? Então a gente esse ano trouxe um quarterback americano, tanto para tentar evoluir esses jogadores, que eu sei que eles têm potencial para isso, né? E eu espero que eles aproveitem isso, porque a gente não é um time rico, um galo da vida, que vai trazer o jogador americano toda hora, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai poder contar com ele, mas eu sei que o que ele passar para os nossos quarterbacks vai ficar ali com eles, né? E é uma resposta imediata ali de um jogador mais preparado para jogar em alto nível, né? Então a gente sabe das duas importâncias e a gente espera esse resultado disso. Ter um quarterback mais preparado para o nível que a gente precisa alcançar se a gente quiser ganhar dos melhores e conseguir evoluir mais rápido aí os quarterbacks, que eu sei que a gente tem potencial para isso. Já sei até o corte que eu vou fazer. Eu vou falar, nada melhor que e vou cortar ali, ó, só pra ficar um mistério, se vocês autorizarem. Preciso soltar essa aqui antes. E o que mais que tá mudando no Dragons pra esse ano de 2024? A gente já tem um QB gringo que vai trazer aquele molho, aquele sócio ali, porque falta pro ataque mesmo. Porque o QB é o coração, não tem jeito. E o que mais que tá vindo aqui? Tem mais alguma novidade que tá rolando dentro dos bastidores do Dragons? Eu acho que é mais a volta de alguns jogadores, principalmente a manutenção da equipe, que assim como administrativamente, principalmente em campo, todo ano eu tento melhorar o time em alguma coisa, não importa o que seja. Então, tanto taticamente, tecnicamente, a gente quer melhorar alguma coisa, né? Uma das coisas que eu conversei muito com a gente foi que o nosso front seven é muito bom para o número de sacks que a gente produziu ano passado. Se eu não me engano, nosso melhor jogador teve um sack e meio na temporada. Então, uma das coisas que eu já deixei bem claro com eles a gente precisa melhorar isso. Então, eu estou dando um foco muito grande para isso. Cara,
Nosso front seven, a nossa DL é muito boa para ter números baixos, mesmo jogando contra OLs às vezes inferior. Então alguma coisa está acontecendo. Então, Meu amigo, você tá jogando contra uma OL inferior, porra, o QB tem que estar em 4 snaps, o QB tem que estar no chão 2. Isso aí é a batata. Então acho que isso é uma das prioridades nossa aí para esse ano. O left tackle de vocês vai voltar? Vai. Nossa, aquele cara, pelo amor de Deus, ele me matou numa jogada, não esqueço até hoje. A gente tem a volta também do Festucci. E agora, cara, acho até que é legal perguntar, porque pra quem não sabe, o Vitor, ele é um cara que já tá no futebol, no Dragons /Challengers aí desde 2017. Ele teve a oportunidade de jogar num programa que é conhecido no país inteiro, o famoso Rex. Acho que não tem problema eu falar aqui. E como é que é você sair do Dragons, que tava naquela ascensão, você vai pro Rex pra conhecer, eu acho que um dos maiores programas do esporte do futebol americano, e você volta pro Dragons, que tá excepcionalmente bem também. Cara, qual que é a diferença de um Dragons pra um Rex? A gente até comentou na hora do almoço, acho que uma das diferenças é o tamanho da cidade, né? Ter jogadores que saem da sua cidade para morar na cidade do time. Então, assim, o volume de treino é absurdo, né? A gente treinava muito, todos os dias, a gente estava falando sobre futebol americano, todo mundo junto, 2 vezes por dia. Então, é um volume de treino absurdo. É como se você morasse na concentração, assim, exatamente. De um time de não base. tem como você não evoluir treinando e falando tanto sobre algo. É inevitável, né? Perfeito. Então, eu acho que a grande diferença é essa, é ter jogadores que saíram das suas cidades para estarem vivendo ali e respirando o futebol americano 24 horas por dia, todos os dias. E até quando você vai fazer algo fora do time, tá falando sobre futebol americano, porque os amigos que você tem são os amigos do time. Porque não tem, todo mundo é de fora, então não tem como ser diferente Tipo disso. uma seita, que vocês estão numa seita ali mesmo. E fora a dedicação que o pessoal tem, né? A diretoria, Bruno, Breno, o coach Teran, o Ian, que o ano passado era coach, eles se dedicam absurdamente, assim, estudam muito, te dão muito feedbacks. Eu até postava muito nas redes que me impressionava isso, que a gente treinava, acabava o treino 10 horas da noite, 10h30 o vídeo já estava no Hudl para a gente estudar, corrigir, para no outro dia executar as correções que eles fizeram. Então, Acho que o Rex é tipo uma das poucas empresas de futebol americano que existem no país hoje. e os caras conseguem, mesmo sendo também um clube amador, uma associação amadora, levar o amadorismo ao nível mais profissional que, na minha opinião, já foi visto dentro do Brasil, assim, em tudo, em forma que eles encaram o esporte e como eles executam, não só encarar em si, em filosofia, mas como executam mesmo. E assim, a minha volta para o Dragons, eu voltei querendo agregar para o projeto, né? Eu fui, aprendi, fiz amizades absurdas, mas é o que eu falei pro pessoal, eu tenho minha vida que não é em Santa Catarina, eu tenho uma empresa, eu tenho minha família, o ganha-pão da minha família é em Franca, é Ribeirão, então eu tenho que voltar. E eu queria pegar tudo que eu aprendi e trazer para Ribeirão e tentar colocar dentro da realidade. É lógico que, de novo, a gente não tem atletas que podem treinar todos os dias, 2 vezes por dia. Mas cultura, entendimento, gana, vontade de ensinar, isso a gente pode passar. Isso daí está dentro da gente, né? Então, eu tento trazer muito do que eu aprendi no Rex, do que eu vivenciei com esses caras, para a cultura do Dragons, para agregar mesmo. Não mudar, mas agregar. Pô, o cara tá falando aqui com a voz da experiência do esporte, né? Falou bonito. E agora, minha diretoria, o que tá aí em 2024 vindo diante de vocês para poder melhorar ainda mais e fazer esse Dragão voar mais alto no cenário nacional? Eu acho que, assim como no campo, né, o Chico disse muito bem e aconteceu também administrativamente. Todos os apoios se renovaram, né? E alguns até melhoraram, né? Surgiram novos. Então, assim, acho que o apoio da associação, né, de empresas, né, o poder público, faz com que a gente consiga buscar, né, alternativas para melhorar a equipe em campo também, né, e isso está acontecendo. E vai acontecer mais coisas ainda, mas é que
como eu converso, né? Até eu acho que a minha diretoria não sabe, tô dando spoiler até que tem um diretor aqui, nosso, nos bastidores aqui, já tá me olhando ali, ó. Como assim? Vai falar, vai soltar. Aí a gente tá negociando também, né? Então, assim, tem algumas coisas para acontecer ainda que podem melhorar ainda mais nosso cenário, né? Enfim, tem muita coisa para acontecer, não posso falar muito aqui. Não, só fala depois que aconteceu. Vamos porque, né? Tem que quando solidificar. Acompanha a gente, Moura Lacerda Dragons, @Moura Lacerda Dragons, que você vai ver lá. Porra, perfeito. É momento merchanzinho. Não, e cara, eu só queria levantar um dado curioso pra vocês que desde 2018, todos os quarterbacks que ganharam o campeonato nacional jogaram no exterior. Por que eu falo que jogaram no exterior? 2018 foi o Fadini, certo? Com o Galo, aquele ultra Galo que, pô, se você me colocasse de QB, tirava alguma coisa daquele time. Aí 2019 foi o Nizak do Spectros, 2021 não teve, 22, eu conto agora a CBFA, foi aquele coach do Croco com aquele QB que, pelo amor de Deus, só lançava dime. E ano passado foi o Vailers com... É o Banks, né? O Crocodiles, o Riley Cooper, né? E agora vocês vão vir com o QB gringo e essa maldição vai ser destruída porque o Catulo Góes vai levantar a taça esse ano. Mas é uma estatística que eu tava levantando com o pessoal do Caraguá, da última vez que eu vim. Pô, cara, parece que realmente a gente não tem um QB 100% da história dele no Brasil levantando uma taça. Acho que, pô, isso aí tá na hora de mudar, né? Deus queira aí, ó, por favor. Pode chegar, né? Eu acho que teve o Galo, acho que ano passado, né? Era o Caravita, não era o... mas é que aí é BFA. Tá, eu tô contando a CBFA. 2022 na BFA teve o Romário, né? Que sempre jogou. Não, só conta CBFA porque nós tá lá, né? Um beijo pra presidente aí. Cris, um abraço. E eu espero que unifiquem logo esses campeonatos. É um sonho que eu tenho. Eu acho que não é a hora ainda, porque o futebol americano tá muito espalhado, mas vai voltar. Só que, pessoal, eu preciso até perguntar para vocês aqui agora também, pedir aqui o seguinte, que a gente está fazendo aquela curva final do podcast, que é aquele momento que vocês têm para falar com a família de vocês, com seus atletas, que eu acho que isso aqui é a mesma coisa, né? Família e atleta. É isso aí. Igual. E apoiadores, para deixar um recado para eles e agradecer a todo mundo que está fazendo essa campanha de 2024 do Moura Lacerda Dragons possível também. Posso começar? Bom, primeiro agradecer a todos os parceiros apoiadores, né, que foram é fundamental, né, e sensacional que eles renovaram, né, e estão aí com a gente esse novo ano, né. Família, né, eu tô há 16 para 17 anos aí na estrada, alguns familiares, até quando eu visito assim final de ano, falam, você existe ainda, você é parente ainda, né, porque não vai, porque é sempre assim, né, eu falo muito pros novatos, né, não é, não vou no treino porque eu tenho alguma coisa. Não vou fazer tal coisa porque eu tenho treino, né? Isso é uma coisa que eu tento sempre compartilhar com eles, né? O nosso time de desenvolvimento lá, eu falo muito isso, né? Então, um abraço para a família. Um abraço pro meu chefe, que trabalha CLT, mas estou de folga hoje para vir aqui. E é isso, né? Agradecer também você pelo espaço, né? É muito legal a gente poder divulgar. A gente começou um projetinho de cash lá também para a gente poder valorizar os nossos patrocinadores, né? Mas nada nesse nível aqui. Mas agradecer essa oportunidade, né? Mostrar um pouquinho lá que Ribeirão Preto tem futebol americano de alto nível já há muito tempo, né? Então, as pessoas precisam olhar mais com carinho para a gente lá pro projeto. E a gente está na luta aí para colocar o nome do Dragons cada vez mais forte aí na história. É o nome de Ribeirão Preto também aí no país, né? Perfeito. É o ano do dragão. É o ano do dragão, verdade. Fala isso aí, Pra Chico. quem não sabe... Na China, no Brasil é o ano do rinoceronte, rapaziada. Mas o duro que tem uma história engraçada sobre isso, que eu até apresentei para os jogadores na nossa apresentação desse ano. Que eu estava montando a apresentação, né, das datas, objetivos e tudo mais. E aí na hora de pôr a capa lá, um título e tal, eu falei, o ano do dragão. Aí depois eu pensei, cara, eu assisti Jack Chan, eu sei que existe o dragão no calendário chinês. Daí eu falei, mas será que é o ano do dragão? Não faço ideia. Eu taquei no Google assim, cara, é o ano do dragão, 2024. de fato. E como são 12 signos, a cada 12 anos que se repete o ano do dragão. E então foi uma coincidência muito legal, inclusive começou no dia 10 de fevereiro, véspera do Super Bowl, né? Então, quando eu vi isso, eu falei para os caras, não tem como a gente não trabalhar em cima disso esse ano. Não é porque a gente acha que vai ser campeão, não é porque acha que a gente vai ganhar tudo. Uma coisa é certa, é o ano do dragão. Então, tudo está acontecendo para as coisas serem boas para o time. Tanto é que uma das anúncios que a gente teve foi o Nilvan na comissão técnica. Né? Nilvan, que era do Vailers, simplesmente brotou lá em Ribeirão, está morando lá, foi trabalhar lá.
Então, essas coisas que realmente motivam a gente, mostram realmente o porquê da gente acreditar que é o ano do Dragão. Título, um só ganha. Campeonato, um só ganha. Mas uma coisa é certa. Esse é o ano do Dragão, a gente vai trabalhar porque a gente acredita que coisas boas vão acontecer. Perfeito. Inclusive, serei pai esse ano. Que isso! Mas Não existe título maior que isso. Parabéns, irmão. Isso aqui, Valeu. sucesso. Já sabe, vai ser mais um atleta? Não, eu descobri isso no final de janeiro. Inclusive, eu anunciei pro pessoal no Super Bowl, né? Então, só na semana do nosso jogo aí de 17 que eu vou descobrir o sexo. Mas vai jogar flag futebol igual, com 4 anos. É atleta ou é um atleta ou uma atleta? Só a dúvida é essa. Ele falou isso pra mim. Eu perguntei pra ele, ele falou exatamente. Não sei qual sexo ainda, mas vai vai ser jogar. atleta. E você, meu caro Vitor, o que você tem pra dizer pra galera nessa sua volta pra 2024? Primeiro de tudo, eu só tenho que agradecer a minha família. Eu acho que o que a minha esposa fez junto com os meus filhos o ano passado, cara, eu até me emociono porque ela deixou tudo e foi morar comigo, tipo, sem conhecer ninguém. Meus filhos tiveram que mudar de escola, viver uma nova vida por um sonho meu, mais uma vez. Porque quando eu fui para a Itália, ela já tinha feito isso. Não tinha as crianças, mas ela fez isso. E ela fez isso de novo, com meus pais dando todo o apoio, meu irmão na empresa, viajando 2, 3 vezes por semana para dar um apoio lá na empresa. Então, primeiro de tudo que eu tenho que agradecer são eles por sempre me abraçarem e correr atrás dos meus sonhos. Eles sabem o quanto o esporte é importante para minha vida. Eu falo que o dia que o esporte não estiver na minha vida mais, com certeza eu vou ter uma doença que vai me matar muito rápido, porque eu respiro o esporte. Desde sempre foi assim e eu preciso do esporte na minha vida para viver. E eles sabem dessa importância e abraçam essa causa comigo. Então, minha esposa, meus filhos... meu filho que está longe, que mora em São Paulo, todo dia me ligava querendo saber, queria ir lá, sabe? Começou a torcer para o time. Então, assim, são coisas que nos motivam. Fora isso, eu tenho alguns apoiadores que me ajudam, né, lá na cidade de Franca, que me dão desconto, que me abrem espaço para treinar, por exemplo. O box de CrossFit que eu treino, o Vitrine, ele abre para eu treinar num horário que não tem turma para treinar, para eu poder fazer meu treino específico. Então, isso faz muita diferença. E é isso, ter caras como o Chico, que me apoiou na ida, me apoiou muito mais na volta. Ele sabia o quanto era importante e era um sonho para mim jogar no Rex e conhecer isso. E a primeira vez ele não gostou muito, que foi em 2022, né? Que era para eu ter ido e acabou não dando certo de eu ir. E depois ele entendeu o quanto era importante para mim, me apoiou muito mais na hora de voltar. Volta logo. Então, assim, eu tenho que agradecer essas pessoas que são muito importantes para fazer acontecer na minha vida, assim, tudo que acontece dentro do esporte. Eu tenho um agradecimento que eu esqueci, que é importante citar. Por favor. Né, os diretores hoje que estão ativos lá com a gente, lá, né, trabalhando do jeito que dá, né, todo mundo lá tem suas responsabilidades, e principalmente também os atletas, né, da associação lá, que a gente hoje se realizou um sonho lá atrás que eu tinha, que era Ribeirão, né, o time do Challengers, no caso, o futebol americano Ribeirão, ser uma referência igual, né, você vai, por exemplo, no Seattle Seahawks, né, do time a referência ali daquela região, né, hoje a gente tem atletas ali que são da região, então tem atleta que pega, que nem o pessoal de Franca, viaja 100 km por final de semana para poder treinar, vai e volta, né. Quarta-feira à noite, às vezes o treino acaba 11 horas, os caras voltam, né, de viagem, então assim, todo mundo que é de fora lá, e os de Ribeirão também, lógico, né, a gente tem atletas lá, todos entendem e sabem da importância, né, da dedicação, de seguir os métodos, né, dos treinos, e o quanto tudo isso é importante para a evolução da associação, do nome do Dragons, né. Então, a gente está com um time de desenvolvimento também, que é o nosso Academy lá, que ainda não está com pique de jogo, mas pode ser que venha a ter, né. Tem projeto aí social que a gente vai lançar de flag também em breve, então tem muitas pessoas que trabalham, né? Os atletas são trabalhadores ali da associação e é importante a gente agradecer essa dedicação, esse empenho deles todos, que é treinar. A gente sabe como é difícil, né? Treinar futebol americano no Brasil. E os diretores também, que inclusive um ali tá olhando para mim assim, ó, e aí, você não vai falar da gente e tal. Mas é importante. E tudo isso, eu acho que às vezes o pessoal pergunta, mas qual que é o segredo de tal time? Qual que é o segredo de tal time?
Eu acho que tudo isso que você citou só é possível, tipo, por que o Dragons tem um time competitivo, porque o Dragons tem um time igual tem hoje. Tudo isso só foi possível porque a gente mostrou ou reuniu as pessoas que queriam realmente competir futebol americano. Mas o meu time o pessoal não fica, o pessoal não vai treinar de vez em quando, o pessoal desiste. Cara, o Challenger já teve esse problema lá no início, já teve na reformulação, mas quando você começa a reunir as pessoas que querem competir, elas motivam as outras que querem competir a continuar treinando, a se dedicar, a seguir tudo que o time faz. Então, por isso que hoje a gente tem tantos jogadores da região. Porque a gente viu que esses jogadores na região queriam competir, queriam levar a sério, e no time que eles estavam, eles não conseguiam isso. E não tem problema nenhum, né? Agora, quando você está num lugar onde o time que você está não quer isso, não é você que vai mudar o time. Perfeito. Então, hoje, todo esse nível que a gente tem hoje se dá muito disso, porque a gente conseguiu reunir pessoas que queriam competir a sério o futebol americano. Por isso que a gente tem jogadores da região, por isso que a gente tem um elenco que joga há vários anos, por isso que a gente tem um elenco grande, digamos assim, com 60 atletas, porque a gente reúne pessoas que querem competir e levar a sério. Como que eu faço isso? Cara, se desde o início o cara pisou no seu gramado, você não mostrar toda a estrutura e organização e que vocês querem ser um time competitivo, não tem como você querer esperar ou exigir isso dele depois. Então eu prefiro que venha 50 caras na seletiva e fique 10, mas que esses 10 realmente estão ali para competir, do que ficar fazendo seletiva de 100 pessoas e ficar desistindo porque eles não querem competir. Perfeito. Né? Então, muito do que o time tem hoje é por conta disso. E não foi do dia para a noite. Né? Em 2018, quando eu levei lá 15, 20 caras comigo, eram 15, 20 caras que queriam competir. Aí você começa a juntar com os jogadores que já tinham lá. E aí você começa a mostrar resultado. Aí você começa a mostrar na região que quem quer competir, a gente tem um time ali. Seja bem-vindo. Né? Então, eu sei que a questão da regra de transferência é polêmica e tudo mais. Eu super estou de acordo com isso, né? Mas se o jogador quer competir, quer ir para um time que fornece isso, ok. Se o seu time não oferece isso para ele, faça ele oferecer. Nenhum jogador vai querer sair do time se o time está satisfazendo ele. E satisfação não precisa ser financeira necessariamente. Né? Os grandes times, seja eles pagos ou não pagos, só conseguem manter o alto nível quando o time está oferecendo essa competitividade. Se ele está chegando em finais, se ele está ganhando campeonato, se ele está em alto nível, se o cara não está indo no treino à toa, se esforçando, fazendo dieta, abrindo mão da família para chegar lá no campo e meia dúzia está fazendo igual ele. Né? Se o cara chega lá e vê que tem 40 caras fazendo a mesma coisa que ele, não tem por que ele sair dali. Né? E hoje a nossa média de presença lá é 90%. A média. Entendeu? Então, é baseado nisso que a gente se preocupa em montagem de elenco. Né? Então, a gente precisa de pessoas que querem competir. Então, é baseado em cima disso que a gente tenta trabalhar ou ter o time que a gente tem hoje. Vocês têm uma fundação sólida. E, pessoal... E só dando um adendo ao que o Festu você falou, né? Eu não fui contra você ir. Você fala, não fui contra você voltar. O que eu sempre deixo claro para eles é, cara, você não está satisfeito que quer para ir para outro time? Ok, mas faça isso na off-season. Todo ano tem um cadastro de jogadores e a última pergunta é, você se compromete a jogar a temporada inteira? Porque se você quiser quebrar as pernas do treinador, véspera de campeonato, o cara vem e me fala, eu tô indo para outro time. Pô, eu entendo sonhos, oportunidades e tudo mais, mas você assumiu um compromisso aqui primeiro. Você quer buscar outro time? Se você fizer isso na off-season, cara, boa sorte, não tem problema nenhum. Você está me dando tempo de preparar o time para essa sua ausência. Né? Foi o que aconteceu no caso dele. Ele saiu, a gente teve tempo, por coincidência, deu para a gente trazer o Heron, que joga na mesma posição, maravilha. Né? Mas qualquer jogador que saia, dá tempo de eu fazer uma seletiva, de eu preparar ele na pré-temporada, de eu saber com quem eu vou poder contar. Agora, o Gaspar, outro defensive back nosso, acabou o Campeonato Paulista, o cara falou, tô indo pro Rex. Falei, pô, todo ano fala a mesma coisa. Quer ir, cara, eu entendo, mas faça isso no off-season. Eu sei que para você é muito bom,
mas pro time é uma merda. É isso aí, se eu fosse Você você... eu quebra dispen- todo o trabalho. Eu dispensava o Festucci se eu fosse você, pra ele aprender, coach, pra chegar Não, mas na ele véspera do E o campeonato. duro que ele dispensa fez exatamente isso. Ele abriu mão do sonho dele de sair no meio de 2022, né? Ele meio que tava decidido. Né? Era fevereiro, faltava um mês para começar a É, SPFL. já tava, tipo, vésperas da competição. Acabou a competição, eu falei, cara, eu duvido que no final do ano eles não vão te abrir as portas novamente. E foi o que aconteceu. Acabou o ano, o cara falou, quero ir pra lá. Cara, sem problemas, eu entendo. A gente vai sentir sua falta aqui, mas agora é o momento para isso, né? Não, coach, eu cortava relações, dispensava do time, assim, manda embora. Não. Eu tô entendendo esse seu manda embora. Tô pegando no ar São aqui. Paulo, aí, ó, mais perto que futebol, tá de sacanagem. Pedi a carta de transferência. Mais um pix aí, ô Trigo! Não, mas, rapaziada, ao mesmo tempo que vocês agradeceram, eu queria agradecer demais a presença de todos vocês. Respeito demais vocês em campo. E eu sempre gosto de lembrar que a gente tá querendo fazer o esporte crescer. Mas eu quero fazer o esporte crescer certo. Eu já briguei com o cara da minha torcida, que começou a xingar time adversário. Eu falei, amigão, torce pro seu time e cala a boca. Não tem essa. É isso mesmo. Porque eu acho que a gente tem que implantar o respeito na nossa cultura. E é legal até falar da nossa história que a gente se conheceu em 2019. Foi aquele jogo que a gente teve. E eu estudava a mesma jogada. Coach, eu sabia que uma hora vai aquele reverse com o passe dele. Eu tava esperando. E eu li, eu fui. E a primeira vez que eu entrei em contato com o Festucci na minha vida foi um cacete que eu dei. Mano, atravessei ele. E ele tinha zone que eu tive que soltar a bola que pra não... Nossa, que raiva, era pra ser safe. Mas, cara, ali eu levantei você, foi maior respeito entre a gente e tudo mais, e a gente começou a se seguir na rede, e a gente é tudo pra se odiar. Que você é, mano, é oposto, você gosta de correr pelo meio, a gente ia se odiar. Mas a nossa rivalidade é só dentro de campo. Fora, cara, eu te admiro horrores. Você é um puta de um atleta. Quando tem jogo contra você, eu estudo o dobro, porque eu sei que para você ser um cara chato. Pra jogar contra o Chico, tem que estudar o dobro, porque ele é um treinador que vai ficar me olhando, falando, esse besta gosta de comer tal jogada. E a gente sabe que contra vocês é um jogo de xadrez, mas a minha rivalidade contra vocês é dentro de campo. Fora, eu quero poder trocar uma ideia com vocês, eu quero poder dialogar, e eu quero fomentar no esporte que rivalidade é lá dentro. Fora, meu parceiro, somos todos humanos, estamos todos nessa mesa aqui. E é por isso que eu faço esse podcast, para lembrar isso. E é uma honra ter vocês hoje. E eu espero que seja ano do dragão só na China. Não vou desejar a melhor sorte do mundo para vocês, não. Eu quero muito azar ali, ó, contra os times de laranja. Mas agradecer de verdade, do fundo do meu coração, a presença de todos vocês, pessoas que eu admiro. E, rapaziada, uma honra. Tenho que fazer esse finalzinho aqui agora do podcast. Mas agradecer realmente todos. Obrigado. Meu diretor que tá ali também, ó. Tá de trás das câmeras, mas tem diretoria aqui também presente. E claro, agradecer a todos vocês que estiveram aqui no Marra Show, o programa para quem se amarra no podcast. Mais uma vez aqui na VTV, a maior emissora da Zona Leste de São Paulo, que você pode ter diversos conteúdos. E escaneando esse QR Code que tá aqui, vai aparecer? Apareceu. Só escanear aqui para você baixar o aplicativo, para ter Taça das Favelas de Guarulhos, para você ter Marra Show, diversos outros podcasts e também campeonatos internacionais de boxe que a gente está cobrindo agora também. Vai ter mais novidade. Segue lá, baixa para poder acompanhar de melhor o que há aqui na Vem TV. E claro, pessoal, não se esqueçam de se inscrever nesse Marra Show. É uma honra ter vocês aqui, mas a gente precisa dessa inscrição para poder trazer o melhor conteúdo e fazer aqueles 3C. Curte, comenta e Cláudio, quer dizer, curte, compartilha e comenta. Piadinha, esse cara não sabia que meu nome era Cláudio. E, é claro, eu vejo vocês aqui na nossa Vem TV na próxima quinta e mais uma Marra Feira aqui no Marra Show. Meu diretor, fecha a conta, passa a régua e vamos para a próxima. É isso, pessoal. Valeu. Obrigado. Watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and